Vai, faz pelos putos. Ativem o sininho, deixem o seu like. Inscreva-se no canal. Yo! Bem-vindos ao Todo Boa Podcast. Hoje tenho aqui à minha frente Inês Rodrigues. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olha, devo-te dizer, eu conheço-te há 7 anos, pá aí? Quase 8. Quase 8. Quase 8. Foste a primeira namorada do meu Leozito. É verdade, sim, senhor. E ele também foi o teu primeiro namorado. Levo-te com carinho para o resto da minha vida por causa disso. Porque fizeste o meu Léo feliz durante algum tempo. E eu vou valorizar isso sempre, sempre, sempre. E depois tu és irmã da Catarina. É verdade. Tens uma série de histórias com a Catarina, que eu quero que depois contes essas histórias todas. Mas antes de irmos para essa parte, eu tenho aqui a pergunta do nosso antigo nosso entrevistado anterior, nosso antigo entrevistado e também antigo entrevistado, os dois são fotógrafos, Sim. nossos vizinhos aqui, e eles fizeram esta pergunta para ti. Então, tens uma? Faz. Eu assino por baixo. Já que estamos a falar de fotografia, não é? Uhum. A minha pergunta vai ser sobre fotografia. Alguma vez pensaste, isto é para o próximo Sim. convidado ou convidada, Sim. alguma vez pensaste em ser fotografada, em servir de modelo? Ok. Ou alguma vez pensaste nessa questão do ser fotografado? Tipo, pode ser uma pessoa, imaginemos que é um advogado, Sim. um agente imobiliário, Sim. um médico, seja quem Sim, for, seja quem for. Seja quem quer for, promover exatamente. a sua imagem profissional, fazer uma sessão Para que fins forem? de retrato Exatamente. profissional, uma sessão de Ou headshot, retrato, sim. headshot corporativo. Sim. A pergunta Já pode passou ser pela cabeça? Ok. valorizar a sua, ou investir na sua imagem. Na minha sincera opinião, não, eu nunca pensei. Porquê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de ser discreta, apesar de não parecer. Eu gosto de ser discreta, eu sou mais isolada e eu não Sabes que gosto. não se pode mentir nos podcasts, não Não, sabes? é verdade, sim senhor. Eu gosto de tirar fotografias, gosto de ser fotografada, porém nunca pensei assim, tirar assim uma fotografia mais. Por fotógrafos e isso Sabes que eu acho que não conheces o trabalho deles, pois não? não. Acho que não. Eu tenho de mostrar, eles fazem trabalhos magníficos. Principalmente com raparigas. Eles têm uma coisa diferente da maior parte dos fotógrafos. Eles antigamente eram artistas plásticos, pintavam telas e o forte deles era mulheres nuas. Portanto, eles sabem muito bem como tirar as fotos e como valorizar a pessoa que tem à frente deles. E se calhar era uma ideia gira para tu um dia fazeres. Acho que não sou Uma eu, sessão mas fotográfica. qualquer mulher. Sim, Acho que era giro. acho que é giro. E tu és fotogénica, tu és bonita, tu tens aí uma série de fatores que ajudam, que facilitam, não ajudam, facilitam com que a fotografia fique bonita e seja fácil de realizar. Porque tu tens uma série de fotografias no teu Instagram, tens uma fotografia sentada lá, que a Helena viu no outro dia, tu tens uma fotografia sentada no... Muro? Aquilo é um muro, mas em Águeda, ajuda-me, no elevador. Sim. Da Águeda lá em cima. Mas ou lá em lá eu cima. não estava sentada. Estava assim, sentada assim. Pronto, e Não sabes o tempo que demorou para tirar essa fotografia. porquê? Por causa do ângulo em si. E porque as pessoas também passavam, mas era mais o ângulo, porque eu estava a tentar ensinar a minha amiga a tentar tirar a fotografia e eu falava um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, para cima, aponta para baixo e demorou muito tempo para isso, mas ficou bom. Sim, depois a foto está gira. Olha, mas queria para a tua infância, queria tentar perceber, para quem não te conhece, quem é a Inês, de onde é que veio a Inês, o que é que tu nos queres contar? Nos podes contar também? Do facto de quem é a Inês, tu estás-te a referir a quê? Assim, em que sentido? Eu consigo distinguir, sou-te sincero. Eu sempre fui sincero no que penso. Verdade. Às vezes não digo coisas, se calhar, para não te magoar, que penso. Ai, meu Deus. Mas não deve doer. É verdade. Mas sempre fui sincero. Eu quando te conheci, tu eras uma menina diferente da menina que és hoje. Da mulher que és hoje, Sim. no caso. Eu acho que... Mas todos somos assim.
Nós às vezes tomamos rumos na nossa vida que nem sempre nos favorecem, entendes? Eu já passei por essa fase, a tua irmã já passou, toda a gente já passou. Portanto, acho que deve ser assim. Se não fosse assim, alguma coisa estava errada. Mas eu, quando te conheci, tu eras uma menina muito ternurenta. Eu tenho medo de dizer as coisas, mas eu às vezes noto esforço para tu seres ternurenta. E antigamente eu não notava. Eu não sei se percebes o que eu quero dizer. Sim, eu percebo. E essa fase, eu queria saber essa fase da menina que eu conheci, pequenina. Tu tinhas 14 anos quando eu te conheci, 13? Não. 12? Pá, desculpa. 11. Sabes que eu estou a pensar que ela tem 20 e tal anos já. Não, ainda 11. tenho 17. 11, sim. E essa menina, sabes que eu sou-te muito sincero, quando vi, e eu cheguei a comentar com a Eliana, pensei, os pais delas fizeram um trabalho magnífico. Porque, mas já explico com o que é que eu quero dizer. Porque tu e a tua irmã, vocês tinham uma educação muito bonita, percebes? Que eu acho que é assim que tem de ser. E depois eu vim a descobrir que a vida não foi bem assim como eu imaginava que fosse. Mas acho que deves ser tu a explicar. Assim, sim, em momentos quando eu era mais nova, era mais ternurenta, mais doce com as pessoas, não era tão agressiva e talvez eu sempre fosse mais compreensiva, tentava sempre me colocar mais no lugar da pessoa em si. Mas as coisas do tempo fizeram-me ver que talvez a bondade em excesso me fosse magoar. E realmente foi o que aconteceu. Eu achava, eu tinha aquela ilusão de eu consigo mudar qualquer pessoa, consigo mudar o mundo. Eu já vivi isso, sabes, também. Eu tinha esse sentimento. Aí quando eu tentava, e quando dava várias vezes errado, eu pensava, pronto, eu não consigo ajudar quem não quer ser ajudado. Eu e minha irmã temos uma boa educação, sim, mas não foi graças ao pai e infelizmente também não foi graças à mãe. A minha educação depende dela, sempre dependeu dela. Eu lembro que ela ficava até 2, 3 horas da manhã acordada a estudar. Eu às vezes fingia que estava a dormir, ela nem sabe, vai descobrir hoje. Eu fingia que estava a dormir. Depois ela chegava à cama, adormecia, eu ficava a olhar para ela e eu adormecia também. Eu via que ela acordava 5 horas da manhã para me preparar o pequeno almoço, para preparar a mochila e a roupa, para me acordar. Eu fingia que estava a dormir nessa altura porque eu acordava junto com ela, porque eu na altura tinha medo de bicho-papão. E eu via o esforço dela todos os dias, todas as manhãs, todas as noites quando chegava a casa. E uma coisa que eu não me esqueço é quando o nosso pai, ele era presente mas ausente, ou seja, ele estava lá em casa, ele estava presente, mas ele estava no mundo dele, dentro da bolha dele. Ela não. Ela fez o papel de mãe, de irmã, de pai, melhor amiga, companheira, tudo o que tu possas imaginar. E a dor que eu sentia, o vazio que eu sentia, era o facto dela me levar para a escola. A mim odiou. Ela levava-nos à escola a pé, seja chuva, seja frio, seja calor, ela levava. E ela reparava que eu via os outros pais a dar um beijinho na testa dos filhos a dizer bom dia de aulas. E ela sempre me deu. Sempre me deu. E assim, eu sei que eu na altura, eu não é que eu não desse valor, eu dava. Só que eu sabia que não era a mesma coisa, porque era vinda de uma irmã e não de uma mãe. Mas eu sempre valorizei, porque foi ela que me fez isso. Foi ela que se esforçou para eu ser a pessoa que sou hoje. Talvez eu ainda tenha cometido muitos erros e cometa hoje em dia. Mas a minha maturidade e o meu modo de pensar foi graças a ela. Se eu estou onde eu cheguei hoje, foi graças a ela. E a ti também, porque tu também já me ajudaste muito. Então sim, não vou agora só falar dela, vou falar de ti, tu também me apoiaste muito em vários acontecimentos, tu sabes. Prefiro não referir aqui, mas podes falar tu. O objetivo deste tipo de coisas é nós deixar um registro para os nossos filhos, mais do que outra coisa qualquer. Lembras-te quando eu tinha os 12 anos, quando eu quase fui violada?
Sim. Ele estava com um trauma de todo o tamanho. O pai estava a brincar com o cão. Eu lembro que tu e a Catarina arrancaram daqui e foram para lá diretos. Não, a tua irmã estava lá. A tua irmã estava lá. Sim, mas ela antes Estava estava em em Anadia. Anadia. Ou seja, vocês arrancaram daqui e foram para lá. E o vosso apoio foi tão bom para eu não ter entrado em choque durante muito tempo. Foi uma coisa que me magoou e eu sei que se não fosse graças a vocês eu nunca tinha superado isso. Nunca tinha entendido o porquê daquilo me ter acontecido a mim. E a mim ou qualquer outra pessoa, porque eu acho que isso não se deve acontecer com ninguém. Mas se não fosses tu a ajudar-me, a apoiar, a ouvir, mas a disponibilizar o teu tempo para estar comigo, a minha irmã também, eu acho que se não fosse essas pequenas ações, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Já achas que Não caías sei. nessa altura? Achas que não terias conseguido? Eu acho que sim, porque foi o maior trauma da minha vida. Porque nenhuma menina chega e pensa, vou para casa e isto vai-me acontecer hoje. Eu acho que isso não vai na cabeça de ninguém. E o facto daquilo me acontecer e muitas outras coisas logo a seguir acontecerem, eu ficava sempre naquela, o que eu fiz para merecer isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? E por mais perguntas, porque elas vinham, era de noite. Do dia ficava assim mais ou menos. E abstraía a minha mente, mas de noite, quando eu metia a minha cabeça na travesseira, a lágrima via. Mas ela vinha e vinha. E qual foi o clique que tu tiveste? Isso, se não a pergunta, respondes se tu quiseres. Isso alguma vez interferiu na tua parte sexual a nível de relacionamentos? Sim, com certeza. E interfere até o dia de hoje. Mas não Porque- conseguiste, não criaste nada em ti que conseguisse. Assim, não é propriamente em mim, mas mais na outra pessoa. Eu quero sentir confiança da parte da outra pessoa. Uhum. E isso interfere muito, não só sexual, em relação a tudo. Tipo, eu não consigo confiar tão rápido numa pessoa. Eu posso falar bem para ela, educação, fazer bom dia, boa tarde, mas confiar, eu preciso de bastante tempo. Ou Tu de- confias em ti? Confio. Não, houve uma época que eu não confiava. Tem algumas coisas que eu não confio, Ok. mas tem dias que eu acordo, eu olho-me no espelho e penso, eu consigo, hoje eu consigo. E outros dias que eu penso, eu vou tentar. Mas hoje, eu para vir para aqui, eu estava-me a maquilhar e eu falei assim, eu consigo, Claro, consegues. eu consigo. Claro, Eu tenho consegues. vocês aqui, eu consigo fazer Sabes isto. que eu vou-te dizer uma coisa que na altura disse à tua irmã. A tua irmã, houve uma fase que andava meio triste com o teu pai, porque o teu pai vivia enfornado no jogo, era a vida dele, era aquele jogo. Eu sei que é difícil às vezes percebermos algumas coisas que acontecem, mas eu admiro o teu pai. Ninguém é perfeito. Exato. Nenhum de nós aprendeu a ser pai. Eu já pedi desculpa ao Leonardo centenas de vezes porque não existe nenhum manual que nos ensine como é que podemos ser pais. E o teu pai não aprendeu. Fora não ter aprendido. O teu pai tem uma coisa. O teu pai é um menino. Ele pode inocente. ter 90 anos que ele vai continuar a ser um menino. A cabeça dele pensa como uma criança. Não é pejorativo, é assim. E ainda bem que é assim. Eu gostava de ter a inocência de muitas vezes que o teu pai tem. A teimosia não, mas a inocência sim. E o teu pai, eu acho que na altura que ele se refugiou na situação do jogo foi porque ele não tinha na vida real o que o jogo lhe proporcionava. Sim, é verdade. Eu e a Catarina sempre soubemos disso. Eu e ela sempre comentávamos isso. Pronto. É triste, Não acho que seja a solução. Não acho que seja a solução porque apesar de algumas pessoas dizerem que quando tu te metes num relacionamento ou te metes numa relação, seja de amizade, seja do que for, entre pai e filho, entre marido e mulher, entre namorados, eu acho que tem de haver uma base que se molde uma à outra. Sim. Ninguém pode dizer, eu sou assim e aceitas se queres. Pois, Isso é muito feio. a Porquê? gente sempre deve melhorar por outra Sim. pessoa. Não mudar, mas melhorar. Sim, mas tentamos-nos sempre Melhorar. dar um peso de cada lado para que a balança exato. seja sempre equilibrada. E eu acho que é o que falta ali. Eu sou-te muito honesto. Eu acho que o teu pai gosta da tua mãe E a minha mãe gosta do meu e a pai. tua mãe ama o teu pai. É, Mesmo que o Filipe beija, para mim está tudo bem. É a minha opinião. A E minha também deve também. amar o Filipe. Nada contra, deve amar o Filipe, se não estava com ele. Mas a tua mãe, há ali qualquer coisa ainda sim. em relação ao teu pai.
Eu também acho E o teu que pai sim. também. Mas Só que o teu pai é teimoso. voltando ao assunto voltando ao assunto do jogo, sim, aquilo dava-lhe tudo o que ele na vida real não tinha. Tudo bem. Mas, exato, fez perder o pouco que tinha. E na minha opinião, fez-me tanta falta, Décio. Fez-me tanta falta um amor de uma mãe e de um pai. Eu sei. A mim, e não só a mim, provavelmente aos meus irmãos, porque nós sofríamos em silêncio. Nós gritávamos para dentro. A gente, é como a velha expressão, a gente prefere se cortar com os cacos de vidro aqui dentro do que jogar para fora e cortar alguém que a gente ama. E a minha ficha caiu, porque aquilo mexeu muito com a estrutura da casa, porque uma manhã eu estava lá com a minha mãe e outra manhã eu não estava. Era incrível aquilo. E quando eu sabia que a minha mãe não estava lá, a primeira coisa que eu fazia era ir abraçar a minha irmã e chorar. Chorar, o máximo que eu podia. Porque era a única solução que eu tinha para libertar a dor que eu sentia naquele momento. Mas a ficha caiu quando quando eu soube que a minha mãe nunca mais ia voltar. Foi quando eu tive um teste. A minha irmã sempre foi uma aluna de silêncio, eu sinto muito orgulho nela por isso. E eu sei porque ela é uma mulher independente e eu quero ser como ela sabe que ela é o exemplo de mulher que eu também quero seguir. Às vezes não estás no caminho correto para lá chegar, sabes? Disso, não sabes? Mas eu sei que vou encontrá-lo. Em breve Esperamos. eu encontrarei. Mas é isso, ela também nunca foi. Ela já deve se ter reencontrado e perdido várias vezes. Eu acho que isso é o rumo da nossa vida, às vezes. A gente se perde e se reencontra. Então, sim, é verdade. É verdade. Todo mundo é assim. Eu sei porque eu ajudava a minha irmã nisso também. Eu era nova, mas eu ajudava. Mas eu lembro, e foi nesse motivo também que a minha irmã me deixou... Eu vou pôr em baixo a tradução para português. Ai, Vou pôr em baixo a tradução para português. Não, mas eu lembro-me e eu deixei... Foi graças à minha irmã e eu tenho que te agradecer, desculpa aí, mas eu agradeço-te. Porque ela pode não se lembrar, mas eu lembro. A ficha caiu quando eu cheguei da escola, já triste, irritada, porque o dia tinha-me corrido mal. Respirando fundo, eu sei, pronto, vou mostrar a minha nota à matemática. Eu antes tirava assim o suficiente mais, ou seja, de 0 a 100 eu tirava aqui uns 63, 65, o que para mim já não era assim tão mau, não é? Pois. Pronto. O que importa era ter uma positiva e que me desse para passar de ano, não era o que me importava. E aquilo já era uma positiva assim meio altinha, já estava bom. Cheguei a casa, e assim, na mesa, nós tínhamos os lugares marcados. Eu era aqui, a minha mãe era aqui, o meu pai, que era tipo o reizinho da casa, que ficava na ponta, meu irmão e a minha irmã na minha frente. A ficha caiu quando eu fui feliz, porque eu ficava a olhar para o meu teste e eu fiquei... Consegui. Desta vez eu consegui. Estudei, mereci. Fui a correr para casa, cheguei e sentei-me na mesa e meti a folha no lugar da minha mãe. Quando eu olhei para o lado, ela não estava. Pois. Aí eu já, com as lágrimas no rosto, peguei no teste e fui mostrar ao meu pai. A primeira coisa que o meu pai faz é a comparação da minha irmã comigo. Isto está errado. Exato. Já viste a nota da tua irmã? E comparado com a tua, tu não é nada, tens que estudar e não sei o quê. Assim não vais ser ninguém, não sei o quê. Ele sempre falava isso. Me doía. Eu me lembro até hoje. Porque às vezes, não vou dizer, eu às vezes tiro negativas, mas eu me penso, eu sei que se eu esforçar mais um pouco eu consigo. E eu necessitava daquele apoio do meu pai. Aquele já era uma positiva. Eu queria, tenho orgulho em ti. Porque eu já não ouvia aquilo há muito tempo. E às vezes é bom, porque às vezes umas simples palavras conseguem mudar o dia. Uhum. E eu fui para o quarto a chorar. A minha irmã foi para lá e falou: Inês, não ligues para o pai. O pai está mal, está no mundo dele, ele não entende. Mas eu estou aqui, eu sinto orgulho em ti. Eu sei que o teu dia não foi fácil, mas eu sei que amanhã tu vais acordar, vais lavar a tua cara e vais sorrir novamente. E vais estar pronta e ter força para mais um dia. Eu lembro-me de cada palavra porque é isso que me leva até ao dia de hoje. É isso que eu levo antes de fazer um teste, eu penso nisso. Então sim, a minha irmã foi como um pai e uma mãe. E ela até hoje é. Se tu fores a ver bem, eu peço sempre ajuda para a minha irmã. E a ti também.
Então, eu acho que uma obrigada nunca, jamais irá chegar a alcançar a grandeza do amor e do agradecimento que eu sinto por ela. Sério, não tem. É bom, é bonito pensar assim, porque a ingratidão é o pior sentimento que o ser humano tem. E eu acho que tu não tens isso. Não. Em relação às negativas, eu acho que negativas são importantes. Eu também. Porque Mas muito a importante. gente aprende a valorizar uma queda, mas aprende a saber valorizar. Porque tu não consegues o auge ver, da nossa vida. tu não consegues, se não houvesse a tristeza, tu nunca eras 100% feliz, Claro que não. percebes? Eu costumo dizer aos meus meninos, e nós fizemos agora um concurso há pouco tempo. Eu dava reboçados aos meninos, fazia um concurso, entre 2 a 2 fazemos a clave de sol. Isto é para encerrar a clave de sol, para passarmos para outra matéria. E eu começo por explicar aos meninos que no primeiro ano é difícil, porque tu não recebes um reboçado, o colega recebe um reboçado, tu não recebes, começas a chorar. É verdade. E eu começo por explicar que quando andei na escola, o meu professor fez mesmo uma brincadeira comigo, mas em vez de dar reboçados dava chupas-chupas. E o pior aluno da turma, a única pessoa na turma que não recebeu um chupa-chupa fui eu. Mas na turma inteira eu fui o único que virei professor de música. Isso é muito giro. E eles perceberam que nem sempre nós temos de ser melhores, temos de nos esforçar. Temos de nos esforçar para ser melhores, mas não precisamos ser os melhores, porque o mundo não vive dos melhores. Eu acho que a gente tem que sempre mostrar a nossa melhor versão Sim, para os outros. sim, Nunca sim. tentar superar o nível de alguém, porque se a gente for a ver bem, não nos vai acrescentar nada. Não, e nós somos todos Não todos vai. iguais, uns aos outros Exato. todos. O Exato. princípio é o mesmo. Nascemos no mesmo sítio e vamos para o mesmo sítio. Exato. Portanto, não muda nada. Nem profissão, para mim, não uma profissão, digamos, eu sou melhor porque eu sou advogado, eu sou melhor Não. porque eu sou juiz. Não, eu acho que todas as. Se nós formos a ver bem, se não houvesse, por exemplo, um homem das obras, não existiria casas nem prédios. Se não houvesse pessoas a serem advogados, não haveria. Por exemplo, não Muito iriam precisa de tirar tudo, alguém. muito Exato, precisa de tudo. não haveria nada assim. Então eu acho que todas as profissões são essenciais, eu acho, na minha opinião. Concordo. E qual é a profissão que tu querias seguir? Neste momento ou já atrás? Assim, Sim, tu eu querias quando seguir. era mais nova, na altura que eu namorava com o Léo, e ele sabe até hoje eu estava a falar com ele lá na mesa acerca disso. Eu há pouco tempo vi um vídeo que eu tenho deles a darem um beijinho. A sério? Tão giro. Deixa-se ver. Tem. Pronto, eu estava a falar agora com ele à tarde, quando estavas lá a passar. Ele ainda se lembra, eu queria ser educadora de infância, porque eu sempre gostei de crianças e queria educá-las e ajudá-las da forma como os meus pais não fizeram. Sim, Então percebo. eu queria e quero, era digamos, um sonho meu. Aí eu mudei, porque eu mudei quando eu fui escolher o curso, porque aí tiraram da minha escola, infelizmente, e também não vi na outra. Então pronto, aí eu queria ser o quê? Designer gráfico. E o que é que acontece? Não havia lá também. Aí eu queria ir para multimédia, também não havia, e eu, ai meu Deus, já estou a ficar com poucas escolhas. Aí eu fui para outra área que eu gostava muito e sempre, desde que eu tinha o 9º ano, era saúde, a área da saúde, porque falava acerca das doenças, sobre a sexualidade, seja masculina, seja feminina, e sempre foi uma coisa que me intrigou. Então fui e estou-me a dar razoavelmente bem. E espero que Estás a gostar? dê frutos. Sim, estou a gostar. As minhas apresentações sempre são boas e eu espero conseguir gostar da profissão que eu vou exercer futuramente, que ainda não sei qual é, mas vou saber. Olha, eu queria voltar atrás. Volta. Eu assisti muita vez no Natal as prendas que vocês recebiam e sempre admirei isso. Mas admirei muito. Porquê? As pessoas lá em casa até se calhar vão perceber mal e vão interpretar mal o que eu vou dizer, mas eu vou dizer na mesma. Eu felizmente sempre as minhas prendas sempre foram prendas boas, percebes? Sim. A minha mãe dava-me uma televisão, dava-me uma aparelhagem para Natal. Claro, não era sempre,
Não era sempre, mas quando ela sempre que podia, podia, sempre sim. que ela podia, dava. A um carro telecomandado, a tua mãe e mais a tua mãe dava-vos, se fosse preciso, esta folha com uma coisa escrita a dizer que vos amava. Sim, Isso era o suficiente para vocês. sim. Eu sempre, porque eu acho essas coisas giras, eu acho isso muito mais giro do que, por exemplo, uma televisão. Sabes porquê? Eu vou-te explicar. Olha, primeiramente, eu e a minha irmã, sempre, desde que a minha mãe foi embora, nós, sempre que nos chateávamos, nós escrevíamos cartas de pedido de desculpas e metíamos debaixo da porta. Quando os meus pais, na altura, na época que eles eram juntos, sempre que a minha mãe se chateava comigo, desde os meus 4 anos, até hoje é o meu castigo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. A minha mãe só deixa de falar comigo. Só basta isso. Eu escrevo uma carta a pedir desculpa e meto. Porquê? Para além do silêncio ser o pior castigo que uma mãe deve dar a uma filha, inclusive a minha irmã também, porque ela sabe que eu odeio isso, a carta, seja principalmente quando se recebe de outra pessoa, tu sabes que ela é única e exclusivamente para ti. Tu sabes que só tu a podes ter. Uma televisão qualquer pessoa pode comprar. Ou seja, não é só tua. Não é uma coisa. Tipo, sim, imagina, tu sabes que tens Mais uma. ou menos. Sabes que Deixa-me tem deixar- outra pessoa que tem igual. Eu percebo o que Uma tu coisa queres- igual. sim, A carta, não. sim, mas não eu há percebo o igual. que queres dizer. Mas imagina o que é uma mãe sacrificar-se um mês inteiro a trabalhar, são muitas horas, Sim, para deixar esse dinheiro numa prenda que é para ti, exato. que ela nem nunca vai ver. Pois. A aparelhagem ela nunca a experimentou. Sim. E ela se sacrificou-se. Eu acho que eu admiro a vossa simplicidade. E não só, É nós, isso, nós, simplicidade. nós passámos por diversas dificuldades, principalmente com a ida e volta do relacionamento dos meus pais. E nós chegámos ao ponto de passar muitas dificuldades. Até ao ponto do dinheiro que eles nos davam como mesada, porque quando nós éramos pequenos nós tínhamos cada um porquinho milheiro. Nós chegámos ao ponto de reunir e dar para as prendas, para as nossas próprias prendas. Mas houve uma. Já era antigo e até dinheiro que davam para a gente comer na escola, tinha Sim. só um pacote de bolachas. Sim, E então não havia prendas. As únicas prendas fomos nós que comprámos. exatamente. Mas é a minha verdade. parte estava estragada. Penso que, por exemplo, nada estraga. Exato. Mas pronto, o que contou foi a intenção, não é? E eu lembro-me, com esse dinheiro, os meus pais compraram mais bonecos para mim. Era a Carlota e o irmão dela, que ele era bonequinhos. Eu vi. Isso. E tinha outra. E eu tinha visto que a minha irmã não tinha nenhuma. Doeu. Então eu fiquei com aqueles dois, que era um conjuntinho, e dei outra para a minha irmã. Porque eu sabia, eu fingi que. Carlota Cambalhota. Sim, era a Carlota Cambalhota. Sim, e eu dei para ela. Eu dei-lhe porque me custou ela tentar aguentar o choro. E eu percebi que ela fez tanto por mim e eu não posso fazer nada. Então pensei, pronto, vai ser um mini presente. Sei que não fui eu que paguei, mas sou eu que estou a dar de mim, é o que importa, não é? O que conta é a intenção. A gente Sim. sempre foi assim, nós sempre pensámos o que conta é a intenção. Não importa se seja uma carta escrita, não importa se seja um perfume, uma televisão, um relógio, não importa. O que importa é que tenha sido com o amor da pessoa. Uhum. Então foi, eu cheguei e dei. E nós ficámos muitos anos a brincar com aqueles bonecos, muitos. Até eles estavam estragados e a gente brincava porque a gente apanhou amor àquilo, sabe? É amor. Eu tenho muitas coisas que a minha irmã me deu desde pequena. A carta, antes dela ir morar contigo, ela fez-me uma carta para se despedir. Despedir, a dizer que sim, embora de casa e isso. Eu tenho guardado até lá, está lá pendurada. Se tu fores ver, ela está lá pendurada porque eu não me livro daquilo. Tenho muito amor naquilo. Então, só o facto de ser uma carta escrita à mão, eu choro. Sempre que me escrevem uma carta, eu choro. Porque tem tanto amor lá envolvido e eu sinto esse amor. É uma sensação tão pura e boa que eu acabo por chorar. E eu guardo aquilo para mim. Porque eu sei que quando eu estiver em baixo, eu vou pegar naquilo e vou ler de novo. Sério, é verdade. Então, Estava aqui a lembrar de uma coisa. Era bom sermos pobres, sabes porquê? era bom ser pobre. Passávamos tanto tempo entretidas no carnaval. Sim. As nossas amigas, as mães comprávamos serpentinhos. E As-
Deixa eu contar, posso contar. A gente não tinha dinheiro para serpentinas nem aquelas bolinhas. Então o que é que nós fazíamos? A gente fazia as fitinhas no papel, recortávamos e com o furador. Eu também fazia isso. Com o furador. Furava uma Nas parada de folhas. cartolinas. Não, mas Eu nós não tínhamos. tinha dinheiro para cartolinas. Os folhetos de compras e os jornais, Olha, atenção. boa ideia, nunca pensei E nisso. nós furávamos, E tinha cores. tirávamos, tinha cores, claro, a gente era tipo pobre, mas chique ao mesmo tempo. Nós tirávamos, metíamos dentro do saquinho e íamos lá e tirávamos. Nós tínhamos Perguntava onde é que comprar. Uma vez uma amiga perguntou-me onde é que compraste? Eu fiz em casa. Porque eu não Tem vou mais mentir. valor e tem mais valor. E não muito só. giro. Eu não ia dizer, olha, eu fui comprar a cheias do local. Não, não é verdade. Eu fiz em casa, porque no furador foi. E era muito divertido, porque a gente passava horas naquilo. Epá, Imagina. os nossos pais, a gente na altura implorava para sair de casa. Quando eu falo implorar, a gente ajoelhava-se para A gente pedir. arrumava a casa no dia Nós arrumávamos a casa, limpávamos a casa, fazíamos o máximo que nós conseguíamos, tentávamos estender roupa, que algumas partes das cordas nós não chegávamos, mas tudo bem, a gente pegávamos uma cadeira e conseguimos lá chegar. Mas fazíamos tudo. Fazíamos o nosso lanche para levar, porque a gente implorava para ir ao rio. Mas a um rio que não era propriamente assim uma coisa, era um rio onde era terra e água. Só quando saímos da água, Todos ficávamos cagados. Não, é que ele chama-se Joaquim das Borras. Isso é que é? O rio chama-se Joaquim das Borras. Conhece, Eliana? Olha, é perto do Souto Rio. Perto do Souto Rio. Ah, a Catarina já te levou lá? Olha, Tem uma mini ilha. exato, dizes tu, tinha. Para quem vai para o Souto Rio, tu cortas aqui, porque aquilo chama Joaquim das Borras, É. porque lá tem uma coisa de fazer vinho. Lá, passas por não sei o que é tudo. Vinho, da é. terra. E então chama-se assim, Joaquim das Borras, porque aquilo é uma coisa de fazer vinho de vinho. Então, Então, e coisas divertidas que tu viveste na tua infância assim? Vou dar um exemplo. também do- tem muitas. Mas eu vou-te dar um exemplo do quanto é divertido. Do quanto é divertido. Nós tivemos aí um convidado que meteu O instrumento. o lápis que ele tem Hum. num buraco e veio uma abelha e picou. Isso é muito divertido. Ok, então mais Coisas divertido. desses géneros. Então olha, Sabes o que é o lápis, não sabes? sei, isso. Estás a ver como é divertido? Deve ter ficado uma bala. Muito, certeza. Não, mas olha, lembro-me de uma altura em que um primo nosso que morava, era nosso vizinho, agora já não é, mas era. Ele tinha um Jeep, só que não tinha. Pronto, ele já não entrava lá dentro. Era velho. Era velhinho, ele já não entrava lá dentro. Era azul e amarelo, nunca mais esqueço. Mas o E- Jeep é que era antigo ou era o senhor? O Jeep. Não, o Jeep é que era O Jeep ok, era, ok. era mais antiguito, pronto. Ok. E ele era sempre das coisas novas. Ele era. Ele era. Já não tem o Jeep? Não, espera. Nós ficávamos com os brinquedos estragados. dos Não nossos era primos. estragado, era mais velho que ele já não usava. Mas aquilo É. de bom não tinha. Não É era que ele já assim de não bom. tinha peças. É. Mas a gente adorava Não, o aquilo. Jeep tinha, o Jeep era a única coisa que tinha, mas fora isso há brinquedos para mim. Mas a gente divertia-se porque era assim. Então pronto, nós, com uma força brusca, éramos 3 pequenotes, empurrar aquilo pesava porque era um Jeep de bateria e pedais. Eu pensei que era o Jeep à séria. Não, nós éramos ok. pequenos. Tudo bem. Nós metemos, empurramos para cima do jardim. Tu sabes que aquilo. Sim, aqui 10. 10. Meteram-se os três lá em Não, cima. eu meti-me. A minha irmã falou. Eu falei assim, mana, isto aqui era para estar cortada, então tu dizes para onde eu vir e eu viro. Só que mal sabia eu que eu ainda trocava à direita com a esquerda, não é mesmo? Ainda eu era dessa altura. A minha irmã falou, vira para a esquerda. E eu virei tudo para a direita. Virei para a direita, caio eu, ainda cai o Jeep para cima de mim. Eu choro, fiquei com uma pedra cravada na testa. Choro. A minha irmã só se ria. Ela tentou tirar o Jeep de mim, não conseguiu. Eu chorava, Sabes que ela chorava. ainda é assim. Depois eu via a cabeça assim dela olhar assim para baixo, eu começava a me rir, a chorar. E era assim. Nós íamos apanhar joaninhas com baldes da Barbie, tá? Baldes da praia. Nós íamos, deixávamos a areirinha crescer. Eram chicos. Nós, baldinhos da Barbie, Mas eles todos eram encontrados podres, no mas a gente ia. lixo. todos Era estragados. quase encontrado no lixo, pá. Exato, todos estragados. Sabes o que é que nós Só que era da fizemos? Barbie, Porque a pô, alça. então- A alça, ela estava estragada porque o buraco Caramba. Não, a alça, aquilo era uma bolinha de plástico e a alça encaixava. Encaixava. Só que o que é que acontece? Aquilo abriu o buraco e acabou por rasgar. Nós o que é que fizemos? Pegámos numa faca, furinho,
fizemos força, encaixámos e teve uma alça nova. Ah, boa. Ah, pois. Aí nós íamos e apanhávamos joaninhas. Mas quando nós falamos em apanhar, não eram 10 nem 20. Nós apanhávamos o balde cheio, cada uma. Eram muitas, 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 Vocês são as muitas. causadoras do desaparecimento Muitas das joaninhas, da joaninhas. extinção das joaninhas. Não, mas nós libertávamos. A gente depois fazia tipo, voa! E elas iam todas sério? para a erva, assim. É, depois voltavam lá. E nós no dia seguinte, Íamos voltar a tentar no dia seguinte apanhar. à tarde nós estavam lá, íamos apanhar outra vez. Olha. E voltar, era sempre assim. E elas deviam estar a pensar, ai Jesus, lá vêm as malucas. Olha, o que nós fazíamos também era. Nós encontrávamos algum animal, um cão, assim na rua. E na altura não tínhamos muitas possibilidades, mas nós achávamos: come um, come dois, come três. Sempre cabe Era na o mesa. lema do meu pai. portanto. Exatamente. Então o que é que nós fizemos? Um dia amarrámos um cão bué grande, branco, Deu num no pinhal, traseiro. num pinhal Ah, No atrás. quintal do vizinho. No quintal do Sim, vizinho. no pinhal atrás, que era da Saltámos vizinha. a casa do vizinho. Sim, e prendemos com uma corda. É porque Chegámos ele era aos nossos gigante. pais. Não, mas espera. Esse Então, foi porque ele não cabia dentro do armário. Ah, é, pronto. sim. É, por se... Não, se coubesse nós metíamos, só que A gente nós... escondia dos E não nossos só, e pais. era para entrar em casa era complicado. Mas pronto, porque aquele cão, para além de desobediente, era muito grande. Mas quando eu falo muito grande, era muito grande. Eu consegui ser. Era tipo o dobro da Kika. Ok. E para nós, pequenos... Então o que é que acontece? Nós íamos ter com os nossos pais e falávamos: olha, amanhã vamos ter uma visita de estudo, precisamos levar só uma coisinha para comer para o almoço. Só um pãozinho. E eles deram-nos um peixe que era redondo, tipo um pescada e batatinha assim cozida e tudo mais. Nós guardámos na mesma hora, fomos lá dar à noite ao cão. Deixamos os nossos pais ir para a cama e toca aí para fora. Fomos, pulámos a cerca do vizinho, voltamos a pular a outra e metemos lá. Metemos lá, o cão estava lá delicioso todo. Na manhã seguinte fomos lá ver: cadê o cão, meu anjo? Cadê o cão? Nós olhámos para um lado, até fomos já procurar, nós já nem sabíamos, queríamos lá saber do quintal do vizinho, a gente queria saber era do cão. Nós não encontramos, nunca mais encontramos o cão. Ele comeu, foi Nunca embora. mais? Nunca mais. Era um cão de rua também, entendes? Só que, tipo, Nós tudo fizemos isso. uma boa ação, prendemos, damos-lhe comida e ele foi embora. Para as pessoas que estão lá em casa, isto era a nossa casa, tem o quintal grande, né? E depois nós Anda para aqui se eu não te veio. É na nossa casa, depois nós tínhamos aqui a cerca do vizinho, a gente pulava, íamos para o pátio do vizinho. A Exato. casa com a entrada era o pátio do vizinho. E a gente Aí escondia-se pulámos atrás para o do quintal quê? dele atrás. Nós escondíamos atrás das flores que não nos escondiam. Yeah. Porquê? Porque era a nossa inocência, não é? E mesmo assim, olha que nunca ninguém Mas nos olha, viu. quando os cães cabiam dentro do armário, o Diogo tirava a roupa toda do armário dele. E depois falávamos, então, e quando nós gostávamos de um gato ou de um cão, nós chamávamos e dávamos comida pelo caminho e depois falávamos: ao pai, este animal seguiu-nos, deixa-nos ficar com ele. Ele seguiu-nos, olha, foi até a nossa casa, pai, deixa ficar, Não, isso vai. foi uma Por vez. isso é que o teu pai tem lá centenas de gatos. Não, agora não, isso foi foi por causa de agora do meu tio que morreu. Uma vez, Ele ficou a cuidar dos uma gatos vez dele. o meu pai achava que o gato tinha dono e então voltou a colocar o gato na porta onde a gente disse que se tinha encontrado. O que é que a gente fazia? Vinha a pé da escola, anda mais, anda Bora, mais. bora. Era um deixava siamês, na era muito rua bonito. E a gente depois ouviu miar e nós, pai, Pai, deve ser o ele Max. voltou. Ele voltou, isto assim 3 vezes. E Aham. o gato depois ficou connosco. Exato. Mas eu juro, eu não siamês de olhos azuis tão lindo. Tão lindo. Yeah. Então e o Kiko? E o Ruka? O Ruka é que foi? Foi bem lindo. O Ruka, ele ia para a vadiagem. Era o gato que ia para a vadiagem. Ele nunca, não gostava de Mas ficar em depois casa. quando tinha filho, chamava. Mas ele voltava. Sempre voltava. Sempre. Eu tive- Ele podia ter ficado um mês fora de casa. Ele Desse voltava. conheceu o Ruka. Depois conheceu. Lembras de uma vez que a gente estava no carro? Era o E eu velhinho. disse, para o carro, Já o mal Ruka. meava. Já mal Encontrei. meava. Já mal meava esse gato. E ele assim, como é que tu vais saber se é ele ou não? E eu disse assim, eu vou-lhe tirar a comida da mão. Ele rosnava, era um E depois fazia assim com a coisa pata. de cão. Sim. E nós é o Então Ruka. era o Ruka. E depois ele começou a miar, lembras-te? Com aquela voz esquinizada. Já estava Eu tive dois gatitos que me marcaram muito. Um tinha um M na cabeça o Ruka também. e ele desapareceu e depois aparecia volta e meia em cima do telhado. Mas eu não sei se era ele, se não era, ele era igual. E foi um gatinho pequenino que apareceu aí, porque eu também apanhava todos os gatos. Os cães, onde é agora onde tu te maquilhaste, Sim. aquilo Câmara. antigamente eram umas cubas de vinho. Sério? Eram. Que giro. Não chegaste a conhecer aquilo como cubas, pois não? Agora Já aquilo é era o camarim. Já era sala, não era? Pronto. Depois virou a minha sala, onde só entrava eu, era o meu mundo ali. Tu e a tua bolha, os teus pensamentos. Era o sítio que eu mais adorava da casa. E aquilo era uma cuba, mas nessa altura ainda já não faziam vinho. Pronto, metia-se para lá tudo o que havia, era lixo, aquilo estava cheio de lixo. E eu também apanhava os cães
e metias lá para dentro. A sério? É, para lhe dar a comer. Só que volta e meia eles ladravam e a minha avó ralhava comigo. Houve uma fase que estava o PPD na altura aí, havia eleições, quem era o candidato a presidente era o Zé Carriço e o meu avô era aficionado pelo PSD. E eu fui lá buscar um cartaz que havia do Cavaco Silva para mostrar ao meu avô. Estavam lá tanto cachorrito morto. Estavam lá 2 cachorrinhos mortos. Ai, credo, a sério? E fiquei muito triste. Depois, sim. A nós uma vez também nos morreu um gatinho. Nós pensámos, estávamos a chegar da escola e o caminho era muito longe, estava muito frio. Tínhamos com os livros na mão, Sim. mas de nós precisamos de volta para casa para aquecer. Não, mas o meu problema é que eu não sabia que eles precisavam beber água. Eu pensava que eles só tinham de comer. Pois. E eu jogava para lá comida. Mas isso é a nossa inocência, quando nós somos crianças, é verdade. Olha, só para tu veres, o meu pai e a minha mãe tinham ido à praça porque lá vendem animais. E eles compraram coelhos. Isto acontece a história. Muitos coelhos. Então o que é que acontece? Eles, os meus pais, para limpar o sítio e para preparar o sítio onde eles iam ficar, meteu-os dentro do polivar. Sim, onde nós tomávamos banho. Eu olhei para eles pareciam meio sujinhos. Eu pensei, Deste-lhe banho. pronto, vou-lhes dar banho. Porque Apanhar não? é para morrer. Aí eu peguei, liguei aquilo no máximo. Porque não? Todos aos pulos. Aí pronto, eu olhei e matei-os. Sem querer, na minha inocência. Canino. Assim, oh mãe, eu já sei. Ele foi lá falar connosco. Eu já sei de onde é que vieram. Vêm os cereais, bolinhas. É do cocó dos coelhos, sim, eu falava. É os coelhos. Mas provaste? Não provei, mas eu vi o formato e os choca-picos de cereais, Sim, eu alguns sei, que são bolinhas. E eu falava, olha, já sei de onde é que vêm os choca-picos, os cereais, vêm dos coelhos, olha. Imagina chegar já para a turma e a turma toda babosada de cereais de coelho. Ainda bem que não, nunca aconteceu. Então, pois, mãe, eu dei bem, eu gosto de ficar com vontade de fazer. Ai, minha mãe ficou. Fizeste o quê? E eles morreram. A primeira fêmea, depois passado uns tempos morreu mais. Exato, morreu tudo. Tadinho. Oh, era a minha inocência, Sim, não é? sim, Porque eu sim, só queria dar-lhes banho. Cheiravam malzinho, eu falei, estavam meio sujinhos, eu falei, vou dar banho. É verdade. E um que tinha assim o focinho assim meio preto, olha Jesus. Eram muito lindos. Mas Bateu- olha que os nossos animais eram muito felizes. Conta a história da Kika no Natal. A nossa Kika, ela tinha tratamento VIP. Nós dávamos-lhe um banho, metíamos-lhe perto da lareira para o pelinho dela secar, pintávamos-lhe as unhas de vermelho e ela pranha. É porque ela. Pranha, quando eu falo pranha, com uma pança que ela teve 16 filhos. Jesus. Pranha, quando eu falo pranha, era pranha mesmo. E essa também foi apanhar. Olha, espetámos-nos todos para salvar. Exatamente, isso foi porque eu e a minha irmã éramos assim, a gente invadia todos os caminhos que eram proibidos, atalhos para chegar a casa mais rápido. Mas esses caminhos eram de terra, ortigas, picos, erva alta, tudo o que tu possas imaginar que magoou. Eu e ela de mini calção, tempo de verão, por que não? Nós íamos, sapatilhas, mini calções, as pernas todas arranhadas, até que ouvimos uns homens a cortar. E eles falaram, se encontrarmos aqui algum animal é para matar. Credo. E nós pequenas a ouvir aquilo. Nós pensámos, eu e a minha irmã olhámos, nós temos sempre uma sintonia muito boa. Eu não sei se tu já viste isso. Nós olhámos e falámos, tipo naquela, bora à caça dos animais. Então, nós vimos uma cadela e um cão. Na altura nós não sabíamos qual era o... Sabíamos que havia um macho, mas não sabíamos se a outra era a fêmea. Sabíamos que era a fêmea porque foi a tal Kika que depois ficou connosco. Nós fomos para o meio das ortigas, para o meio dos picos. Nós queríamos lá saber. A gente pulava o máximo que conseguia para sair disso. Até que conseguimos apanhar o único cão, né? O outro conseguiu fugir. Pois. E não soubemos nunca mais dele. E estavam num estado deplorável. Quando... Ela era gigante. Ela era bem Ela era muito pequena. Nós apanhámos a cadela, vimos, ela estava magra, muito, muito magra. E não só. Desidratada, toda cheia de pulgas, carraças, tudo. Nós chegámos a casa. Tu não conseguias ver o focinho dela. Exato. porque raças Ai, Catarina, não digas isso. Nós ficámos, eu e ela, 2 horas a tirar isso e a meter numa taça de água a ferver. A tirar, a meter spray. Barro, não fales nisso. Pronto, nós isso. cuidámos da cadela. Ela participava Ela no nosso cresceu. teatro, Ela participou no nosso teatro de Natal, quando Era a estava vozinha grávida, e quando já o estava mal. grande. Ela era a capuchinha. Não é nada, era a vozinha. O lobo mau. Ai, não. Era Verdade. Por isso é que Ela era a ficámos vozinha. vermelhos de vermelho. Era verdade. Nós fazíamos uma peça de teatro e ela Eu estava até lá te disse na incluída. altura do filme de terror. Eu disse, eu tenho lá uma cadela que ela obedece tudo.
Ela faz as... E era verdade. Mas nós pintávamos-lhe as unhas, ela ficava tão chique. Ela E faleceu? uma das filhas dela, Faleceu? sim, e uma das filhas dela, que era a minha pipoca, era a minha cadela, eu chamei-lhe pipoca, era exatamente igual a ela. Mas quando eu falo exatamente, a cor era exato, o formato do pelo era tudo igual. Tudo. Imagina, ela tinha o olho esquerdo branco, a pipoca tinha o olho esquerdo branco. A parte direita era mais castanha escura, era A tinha. única diferença é que a pipoca tinha... Ela era a cópia da mãe. É exato. Ela tinha um olho azul e outro verde. Sim, a minha pipoca tinha um olho de cada cor. E eu adorava. Nós na altura íamos buscar comida e eu adorava levá-la a comer para tudo que era canto. Eu e a minha irmã íamos já à noite, íamos correr com aquela cadela gorda. Ela era tipo eu, cheia. Ela ia correr. Ela nunca se cansava, era muito linda mesmo. Olha um exemplo a seguir. Um exemplo a seguir. Aos sábados, Não, quando obrigada. vão dar uma volta. Mas isso eu já faço nas quartas-feiras de manhã. Só às quartas. Não. E a gente dissemos assim: olha, vamos dar uma volta todos. Ela, hoje não. Não, hoje não. Mas Deus cruz. Mas, Um exemplo a seguir, o exemplo da cadelinha. não, mas eu corria muito quando era pequena. Eu não parava. A minha irmã, ela mandava-me vir muito comigo. Ela barrava muito comigo. Tu, como é que a dança surgiu na tua vida? Ela surgiu tanto na minha vida, tanto na vida da minha irmã, como uma forma de refúgio. Ou seja, como eu te disse, nós te dissemos, na verdade, não tínhamos nada que fazer. Ou seja, não tínhamos a atenção dos pais, tínhamos que criar uma coisa nossa. Tónica feia. É, e nós no início ficávamos a ver filmes de terror, por exemplo, a Orfa e isso, até às tantas da Que manhã. idade é que vocês tinham? Eu tinha para aí uns 10. Eu alinhava em tudo o que ela queria, a gente íamos fazer viagem a pé de 4 horas, ida e volta. 4 horas para lá, 4 horas para cá. Sim, sempre a andar a pé. Parávamos só no McDonald's para comer. Sim. E era muito giro o facto de nós sempre nos complementarmos uma à outra. Então o que é que acontece? Passámos dessa fase de ver filmes de terror até 4, 5 horas da manhã. E a minha irmã, eu ficava assim a olhar. A minha irmã, ai meu Deus, Inês, como é que tu não te assustas? Agarrava só o meu braço. Tu nem percebias o que estava a acontecer, bem não? Não, eu percebia, só que eu olhava para aquilo e eu pensei, não é assim tão assustador porque dá para prever aquilo. Porque os filmes de terror tu consegues prever o que vai acontecer. Algumas coisas eu assustava-me, com certeza, eu borrava-me toda naquele momento. Mas tinha outras que tu já sabias, ela vai para ali, vai acontecer algum desastre, com certeza. Sabem que este fim de semana estivemos. Eu vi um episódio, 2 episódios, acho eu, um filme chinês, que, resumindo, aquilo é gente a comer gente. É verdade. Hã? Coreano? É a mesma É o coisa. coreano, sim. É gente a comer gente. Eu Elas acabei de ver acham essa série ontem. piadão àquilo. É muito bom. Vejam. Não percam tempo, porque aquilo Não, é gente a percam comer tempo, gente. sim, é É muito gente bom, a é comer muito bom. gente. Mas isso tem uma história por trás. Isso Eu sempre vi. tem uma história. Eu vi. Não, tu nem acabaste de ver. Tu viste a primeira temporada, o primeiro episódio. Vi 2. Aquilo tem 12. Então, mas pronto, aquilo tem 12. Tá bem, então, mas já é gente a comer gente, eu vou estar a ver um filme. Mas, exato. Percebes a história de trás daquilo. Mas Tá pronto. bem, mas é muita gente a comer gente. Então depois passámos dessa parte dos filmes de terror para o canto, onde nós cantávamos a Carolina Deslandes, o Tony Carreira, o David, tudo e mais alguma coisa. Carolina Deslandes, ainda me lembro que a música era Mountain. Era. Sério? Carolina dos Landes? Sim, nós cantávamos. Ela quando começou a ter música. Sim, ela tinha músicas muito Carolina dos bonitas. Landes não é aquela que canta do filho? Do relacionamento? Sim. Mas essa não foi a primeira música que ela fez sucesso? Não. Não sabia, peço Ela desculpa. fez uma quando era bem magrinha, mas eu não me lembro qual é o nome. E Não era uma sabia. dela também com o Agir, que eu já não me lembro qual É era. essa, Bola não, de não. Cristal. Não, e havia outra também. Bola de Cristal que nós ouvíamos Não também. conheço, Isso era não do Agir. conheço. Pronto, nós ficámos na parte do canto. Focámos-nos muito nisso. Apesar de. E depois era isso. Que a Catarina já. Sim, sim. Eu era o público da minha irmã era o público. Ou seja, eu cantava, ela ficava em cima da mesa, uau, batia palmas, não sei o Porquê? quê. Porque no hospital era eco. E fazia eco, sim. E nós Pois a tua fazíamos irmã já contou. eco. E aquilo, eco. Era muito divertido. Então, Mas sabes que eu acho que tu tens uma voz bonita. Acho que cantas muito bem. E acho que a tua irmã também. Sim. Ah, a cara dela. ela não leva muito aquilo a sério, mas eu acho mesmo. Ela não tem, Eliana? Acho que somos um bocadinho verdes, isso eu não nego. Somos um bocadinho verdinhas nessa área. Hã? Quem? Quem?
Sim, vocês Eu têm- acho que nós somos um bocadinho verdes. Por exemplo, em comparação a ti, Sim, somos um bocadinho sim, verdes. mas isso não quer dizer nada. Mas pronto. Sim. Mas pronto, aí nós ficámos focadas nisso. E depois. As Just a Girls, a gente- Sim, mas depois foi mais a parte da dança. Começámos a entrar numa da escola, principalmente, que era. Não era bem dança, aquilo era mais ginástica. E nós às vezes aproveitávamos e dançávamos lá, uma com a outra, assim, agarrar o braço uma da outra, uma coisa assim meio louca, assim, de criança. Mas quando nós ficávamos tristes, depois adaptámos isso, sempre adaptámos. Quando nós ficávamos tristes, metíamos uma música mais calma e tentávamos balançar o corpo e balançávamos o corpo e íamos conforme o ritmo da música e deixávamos lá com aquilo. Eu e a minha irmã abraçávamos naquele momento, era uma dança nossa, qualquer. E depois tornámos isso o nosso refúgio, seja com alegria, tristeza, raiva, ódio, qualquer coisa, nós pegávamos e dançávamos. Começámos a apanhar paixão por isso, começámos a inventar coreografias lá em casa, inclusive ela tem lá um vídeo todo para espalho, eu espero que isso nunca seja publicado na minha vida, porque foi a minha maior vergonha. Mas ela tinha feito um vídeo e nós tínhamos dançado e era mexido, nós estávamos felizes, o cão até apareceu por trás, olha, foi uma maravilha. E pronto, agora nós dançamos até para ti, agora não por estar parado, infelizmente, e eu gosto muito, sei que eu posso melhorar, a Catarina também, acho que todo mundo pode melhorar, sempre podemos, na verdade, Uhum. mas é uma coisa muito boa, porque Nossa, está a dançar. faz parte de nós. Eu lembro-me desse vídeo. É. Era o teu irmão a cantar. Não, era só música. Também. Era só música a dar o som e nós cantávamos. Era muito triste. Nós éramos muito desincronizadas na altura. Eu ainda não tinha. Eu lembro-me. Nessa altura ainda não tinha assim tanto gosto de dançar. Porque era uma coisa fora que não me dava nenhum motivo, não me dava nenhuma razão para eu fazer aquilo. E eu preciso de um motivo para eu fazer alguma coisa, porque eu sou assim. Até que depois eu comecei a ver que quando eu me sentia triste com a minha irmã, nós dançávamos e a dor ia embora. Pelo menos naquele momento ia embora. E nós pensávamos, está bem, então vamos dançar. Começámos a inventar coreografias, gravávamos, cantávamos enquanto dançávamos. E pronto, depois começámos... a minha irmã inscreveu-me num concurso lá na escola para cantar. E ela era a júri. E ela preferiu ser desclassificada, ser tirada do júri para eu poder participar, porque ela não podia avaliar, visto que eu era a irmã dela. E eu participei. Infelizmente fiquei em segundo lugar, porque o outro cantava melhor. Mas está tudo certo. Isso não quer dizer nada. Mas eu senti-me vencedora, porque eram muitos alunos. Eu fiquei em segunda, então fiquei feliz. Eu nervosa, eu chorei antes de ir. Música que cantaste? Eu não me lembro. Acho que foi a Mountain. Porque a Catarina... Foi a Mountain, sim. A Catarina, ela falou, olha Inês, já conheces a letra, vais lá e cantas, eu sei que tu consegues. Eu saí da porta a chorar e não sei o quê. E ela foi atrás de mim, ela esperem só mais um bocadinho para ela, um tempinho. Ela foi, confortou-me, ela falou tudo aquilo que eu precisava de ouvir no momento. Aí eu fui lá e cantei. Cantei e saí de lá a tremer, parecia sei lá o quê, eu saí de lá a tremer e fui-me sentar. Fingi que nada aconteceu comigo. Aí eu descobri e fiquei feliz. Pronto. E depois foi em relação à dança. Eu fazia apresentações de dança, ela incentivou-me a fazer isso. Já fiz uma com ela, foi o sarau, lá na Fernando, tu foste lá ver. Sim. Foi o sarau. Inclusive ela tinha usado umas calças minhas pretas que eu estava a usar naquele momento e ela antes era um pouco mais larga que eu. Eu lembro-me que eu estava a dançar no sarau, estava com as mãos a puxar as calças. Porquê? Porque como não havia dinheiro para comprar roupa para todo mundo, Dava tudo. ela usava as minhas e eu usava as dela. As dela cabiam-me bem. As minhas ela tinha que forçar um pouco a entrada, porque eu era bem mais Sabes que ainda novinha. hoje a gente faz isso. Eu uso a roupa delas e elas usam a minha roupa. É assim, eu duvido que a roupa da minha irmã Os caiba em pijamas. ti. Os pijamas. Os pijamas sim, os pijamas sim. Os pijamas. Nunca mais os consigo vestir, mas É, tipo E as as pantufas. Mas pronto, aí foi a maior vergonha, porque aquilo eram, digamos, uns pauzinhos assim, nós tínhamos que pular e passar por cima. Isso era uma parte da dança. Eu lembro-me que ou eu puxava as calças para cima ou eu pulava. E então o que é que eu fazia? Eu puxava sempre para cima, chegava a hora de pular, eu saltava e já agarrava logo, porque senão aquilo ia descer. Caía. Exato. Mas sempre foi uma diversão, aliás, foi muito bom. Ela tem joanetes por
causa de ter que usar as minhas É verdade. Eu usava as sapatilhas dela e na altura ficavam apertadas. E isso ficou a partir do momento em que eu fui selecionada para um torneio de resistência, para o corta-mato. Aí passei e fui para Vagos, onde tinham 24 atletas. Eu nem era atleta, vê só. Melhor coisa da minha vida. Eu falei, tá, eu vou ficar em último porque eu não sou atleta. Eu na altura, eu corria muito, sim, mas era por diversão. Criança, corre muito, gastei energia. E eu pensei, tá, eu vou correr contra meninas treinadas, o que vai ser de mim? Eu vou ser atropelada por metade delas. Eu fui com as sapatilhas da minha irmã, que nem eram próprias para correr. Dava para sentir tipo o chão todo. Era horrível. Com a sola bem gasta. Aí o que acontece? Já havia todas as meninas posicionadas para começar a correr. E disseram, oh Inês, olha lá, és tu agora a correr. Fui eu a atravessar aquele campo enorme, mas o campo era enorme. Aquilo equivale tipo a 6, 8 campos à vontade normais. Aí eu fui lá a atravessar, eu espera, e fui a correr. Já fui para a última da fila. Aí fiquei em oitavo. Em 24 fiquei em oitavo. Era um atleta, gente, eu senti muito orgulhosa porque eu era uma menina que só praticava educação física na escola e andava de bicicleta só por diversão com a minha irmã, então foi só. Mas, eu também vencia, só que não pude. o nosso segredo era correr devagar, deixar as outras descansarem. Cansarem-se. Correr devagar, assim num ritmo mais ou menos E bom. nos últimos tempos, vai. E depois, na última volta, dar o nosso litro. A minha era uma volta e meia, mas eu já estava muito cansada. É, exato. Exato. A tua assistência. Depois, Exato. Só que aí já estava muito cansada. Porquê? Porque para eu participar eu tive que correr metade do campo todo. A pessoa participa. Aí eu fui e dei o meu litro só para chegar lá a tempo. Ou seja, eu já estava com metade do depósito de energia. Mas pronto. Gasto. mas é horrível. Fiquei em oitavo. Imagina, tipo, eu no nono ano, oitavo, nono, eu era organizadora de vários eventos. Então imagina, no corta-mato, eles são levados para campos que têm altas e Sim, baixas. sim. O Diogo uma Sempre vez foi todo lembro. pisado. O Diogo uma vez foi para o hospital porque Então, empurraram imagina- ele e pisaram na cabeça, nas costas e em tudo. Imagina o que é que tu seres o irmão e organizador ao mesmo tempo e tipo, tu não consegues controlar as coisas porque tu sabes que os teus irmãos foram para lá. É, eu nessa altura, eu não era uma menina, eu era um homem. Eu virava um homem. Porque nessa altura era quem fosse contra mim eu empurrava também. Ok, mas depois desse tempo todo que a tua mãe teve de tomar A decisão. Uma decisão importante uma vida também. na vida. diferente, teve de tomar um rumo diferente. Porque assim, eu sei que se ela não tomasse a decisão, aquela decisão, por mais dolorosa que tenha sido naquele momento, talvez hoje em dia estaríamos pior. Pronto. E a relação deles é bem melhor assim, então. E, Bem melhor mas mesmo. hoje a tua mãe é o teu braço direito, o teu braço esquerdo, é a pessoa. A minha irmã também. Sim, mas a tua mãe está contigo agora. Sim, Ela sim, agora todos faz, os dias, faz sim. o papel dela. Sim, graças a Deus. E sabes sim. que eu sempre achei que a tua mãe tinha uma preferência muito especial por ti, É sim. dos teus irmãos. Sim, eu acho que sim. Eu sempre fui a filha mais apegada à minha mãe. Mas Sim. isso também é. Sim, isso também teve um assunto, foi um assunto pendente, porque, não sei se tu sabes, mas uma médica tentou. É a nossa marca família. Uma, Devia tirar a mama. sim, foi a Paula, eu nunca mais esqueço. Ela tentou fazer com que a minha mãe abortasse. Meu Deus, não Me sabia. abortasse a mim. Sim, e a minha mãe estava prestes a fazer aquilo. Por causa do que. E esse Porque o meu pensamento pai vem antes. sempre. É, porque o meu pai sempre falava. Foi daí- O meu pai sempre tinha dito, depois do meu irmão nascer, porque já, o sonho do meu pai sempre foi uma menina, e calhou a minha irmã. Depois foi o meu irmão, ele falou: pronto, já não quero mais filho nenhum. Mas isso era porque. Para a vida ficar estável, não que fosse proibir assim. Mas pronto, aquilo ficou na cabeça da minha mãe, até que aquilo aconteceu. E a médica estava a obrigar a minha mãe a abortar. Pronto, a falar, olha, tens que abortar, olha isto. E a minha mãe começou a ficar com aquilo na cabeça pelo facto também daquilo que o meu pai tinha dito antes. Não que o meu pai quisesse que ela abortasse, o meu pai nunca teve aquele em questão na cabeça dele. Mas pronto. Então, ligaram para o meu pai, achando que era a minha mãe que ia atender, e falaram. O meu pai arrancou e foi logo para o médico, porque sabia que a minha mãe estava lá. Falou para a médica e falou para a minha mãe que não queria isso e que não iria consentir, não tinha o consentimento dele para a minha mãe abortar. E foi. E talvez eu acho que seja por isso que a minha mãe teve sempre uma ligação um pouco mais forte e me deu talvez um bocado mais da sua atenção para mim. Porque ela, talvez por medo e para compensar aquilo que ela poderia ter feito e não fez. Pronto, eu quando estava a falar em relação à tua mãe, era pelo motivo que eu noto eu noto um cuidado e um carinho. da câmara. Eu noto um cuidado e um carinho da tua mãe para com vocês. Sim. Eu posso avaliar o que eu conheço hoje
não posso avaliar pelo que vocês falam porque não vivi. Não estiveste Eu presente. não acredito em Deus porque nunca ouvi, porque ele não está em lado nenhum. Sentiste, nós Exatamente. sentimos, nós sentiste. Nós sentimos. Mas eu acho que a nós tua vivemos. mãe já tentou compensar um bocadinho a ausência dela. Sim, claro. Um bocadinho não. Eu acho que ela tenta compensar todos os dias. Pronto. E acho Mas que ela. E ela é uma grande mãe. E ela Sim, é uma grande mãe. eu acho que é uma ela. grande mãe. Eu sempre falei, e eu falei isto para a minha professora, mencionei-te a ti também. Ela perguntou-me o que eu queria. O que eu queria ser em geral. Eu falei. Eu quero ser a força da minha mãe, a persistência do Décio, o sorriso da minha irmã bebé, a bondade da minha irmã mais velha. Eu quero ser isso. Eu não quero ser mais nada além disso, porque é isso que me faz feliz. A tua persistência, porque tu aprendeste tudo sozinho na tua vida. Nós hoje tivemos essa conversa. Eu acho incrível uma pessoa como tu ter aprendido tudo sozinho. Tu fazes muitas coisas e aprendeste sozinho. E eu quero ter essa persistência, porque eu sei que talvez muitas vezes caíste. E eu acho que cada pessoa é guerreiro. Porquê? Porque eu sei que houve muitos momentos que essa pessoa pensa, olha, eu preciso desistir. É hoje que eu vou desistir. E nunca desistiu. E está cá até hoje. Talvez tu já tiveste esse pensamento. E eu acho que tu és guerreiro por isso. Eu acho que a minha irmã é guerreira por isso. Eu me considero uma guerreira e abençoada por causa disso. Sabes que ninguém sabe as vezes que eu já morri. É. Mas ninguém sabe mesmo. Eu acho que nós às vezes nos matamos dia após dia. Eu já morri mais vezes do que vivi. É Percebes? verdade. Para poder fazer o que faço e poder manter o que mantenho. Eu vou-te ser sincero. Pode ser. E eu estava para ser no fim. Ai, meu Deus. Eu falei à tua irmã. Não é assunto para aqui. Não podes falar. Agora eu quero saber, que eu estou curiosa. Não, acho que não é assunto para aqui, para não. Podes falar. Eu só falo de pessoas que eu me preocupo e que eu gosto. Quando eu não gosto das pessoas, está tudo bem, é-me igual. Sim. Eu, por exemplo, preocupo-me com o teu irmão. Não gosto do teu irmão. Mas preocupas E ele com... sabe que eu não gosto dele. Mas preocupo-me com ele. Sim. Eu acho que errei uma vez com o teu irmão e um dia, se eu tiver hipótese, vou-lhe pedir desculpa. Embora o teu irmão deu asas para uma série de coisas acontecerem, Sim. eu não tenho o direito de dizer o que ele diz. Sim. E acho que ele errou de ter metido em causa a tua irmã, ou seja, ficar triste e chateado, magoado com a tua irmã, quando o culpado era eu e o pai. E era connosco que ele tinha de ficar triste. Sim. E acho que quando nós estamos tristes, temos que chegar ao pé da outra pessoa e dizer: olha, eu não gostei da Não atitude que gostei. tiveste. Sim. A outra A pessoa sinceridade depois acima de tudo. aceita ou não aceita, e concorda ou não concorda, está tudo bem. Mas no mínimo a consciência fica Mas tranquila. pelo menos essa atitude. E eu acho que errei com o teu irmão. Muito mais do que eu acho que o teu irmão errou comigo nessa questão. Porque eu não tinha o direito de dizer o que disse o que disse sem maldade. E a tempo, a seu tempo, se tudo correr bem e se a vida proporcionar, eu hei de lhe pedir desculpa por causa disso. E contigo, eu não sei se tu notaste, mas tu já aqui estás há uns dias, eu Sim. mudei contigo. Mudaste em que aspecto? Eu Ah, não sinto. mas mudei, mas eu sei que mudei. E eu mudei porque eu vi em ti, eu vou-te explicar, é giro estar contigo um dia ou dois, mais de um dia ou dois é irritante. É verdade. As pessoas que me aturam se conseguirem. E não pode ser assim. É E verdade. não pode ser assim. Porquê? Porque tu tens de transformar esse um dia ou dois Todos os dias. numa eternidade. Exatamente. Numa eternidade. Porque só assim é que as relações vivem. Porque tu às vezes falas muito. Há É bocado verdade. disseste à tua irmã para ela deixar falar. E tu Não, mas sabes falas porquê que eu muito. falo muito? Não, explica. Porque se eu não falar nada, os pensamentos vêm para a minha cabeça. E o problema é que não são pensamentos bons. Ninguém tem. Exato, ninguém tem. Mas Ninguém a tem. forma para eu silenciá-los é falando. Falar o máximo que eu posso. E falar com a minha irmã, falar contigo, falar com qualquer pessoa. E porquê que eu falo muito? Porque eu antes não falava nada. Eu reprimi tanto para mim Eu não que eu acho. acabei por acabar. Mas é verdade, Imagina. eu acabei por Não acabar acho. com a minha vida por isso. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu falo muito por Tu causa na disso. altura que conheci, tu já falavas muito. Sim, Mas, verdade. mas eu acho que tu tens uma tendência. Eu dei-te um exemplo.
E eu estou a ter esta conversa aqui contigo, as pessoas lá em casa vão pensar, mas porque é que ele está a repreender? Eu não estou a repreender. Não, Eu estou a chamar ter a esta atenção. conversa nem a chamar a atenção. Porque eu acho que deve haver muita pessoa como tu em casa, lá em casa, percebes? Eu quando disse que aquela rapariga que foi para o Big Brother, que se tu passasses uma semana como ela, tu vinhas a falar exatamente igual a ela. Tu tens esse defeito É verdade. crónico de... E depois já me percebi uma coisa. Tu quando ficas chateada, isso desaparece. Portanto, há uma taxa de mimo. Não sei. Não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. A voz do Google desaparece. A voz do Gluglu. A voz do Google desaparece. Do Gluglu. E é isso que me faz... porque eu gosto muito mesmo de ti. Eu também, obrigada. Muito mesmo. Também gosto muito de ti. Porque eu dei um conselho à tua irmã. Eu disse, Inês, tu vais estar aqui, eu vou-te ensinar a trabalhar com o programa de edição. Começas a editar os nossos vídeos e começas a trabalhar para fora, porque em tua casa tu consegues ganhar dinheiro. Há montes de gente a precisar de editores de vídeo e pagam muito dinheiro por causa disso. A tua irmã, o primeiro dia estava incrível, lá no céu. Só que ainda no não me ensinaste. Dia, ao terceiro dia já estava. É verdade. Depois ela tem uma coisa do décimo. Depois o teu problema, isso é sabes qual é? desmotivação, Isso mas... foi que ao terceiro dia, Décio, eu lido com isso a minha irmã, ela foi mais crónica, ao ponto de, mana, corta-me o cabelo, mana. E eu assim, Inês, tens a certeza? A meio do caminho eu arrependia-me. Tenho, mana, tenho. Eu estou com o cabelo todo para trás. Não, mas é já por... cortei metade. Não, mana, não quero mais, agora tem que ser outra metade. Tem que ser Não, outra mas isso foi o facto de ainda não ter aprendido a mexer em nada. Mas não é isso, não é isso. Sim, ainda não, eu não Eu chego vou-te lá toda explicar. a hora, eu não fico toda a hora assim, Décio, ensina-me, Não é Décio, isso. Não, eu fico Eu só à dou espera. eu dou aulas a 100 e tal crianças. Bora. Já fui criança. Eu dou aulas a mim mesma, nem assim. Já fui criança. Já vivi muita coisa. Sim. Já me apercebi que muita coisa pode ser motivo para não me chatearem. Ai, meu Deus. Eu vou-te dar um exemplo. Dá. Vamos às compras Opa. e eu odeio carregar as compras. Carregar até nem me custa, mas meter as compras nos armários e no frigorífico. O que é que o meu corpo arranjou? Dá vontade de cagar. Dá-me vontade de fazer o número 2. Estou com vontade de libertar o meu Mr. Brown. Aí está. Pois. E o que é que acontece? E muitas vezes isso já é físico mesmo, passa a ser físico. Sim. Tenho mesmo vontade. Isso acontece tanta vez contigo, Inês. Assim, dá para fazer o número 2, não, mas talvez outras o coisas resto, Sim, sabes sim, bem a que é que eu me verdade, sim. refiro. Sabes bem a que é que... Oh Paula, olha, ouviste o que ela disse, está registado, está gravado, não sei que minutos está, mas está registado. Mas a minha mãe sabe, ela cuida de mim agora, hoje em dia, então ela Pronto. sabe que sim, que eu fico com muita preguiça às vezes de fazer as coisas, mas eu Pronto. acabo por fazer, tá? E hoje eu estava a editar e ela sabia que eu estava a editar e... Por acaso eu não sabia. Por acaso. Não tinha nem ideia. Eu estava com a Anitta a ver o Então amanhã vamos trabalhar para a obra e depois vamos acabar de editar o vídeo para tu aprender. Vamos, sim senhora. Pronto. Só para não dizeres que eu não faço nada nesta vida, só para não dizer que eu sou inútil. Mas o que é que vai acontecer? Vai fazer amanhã, vai ficar Olha só, noutra vez eu parti-te a parede. 15 dias de baixa. Mentira, noutra vez eu parti-te a parede. Pronto. E tá parti-te bem. ali o chão. O máximo que consegui. Pronto. Há 2 semanas atrás. Duas Mas marretadas. a parede não. Aquela parede ainda fiquei um bom tempo ali a martelar. Foi verdade. O Décio teve que me ensinar 3 vezes para eu aprender. Mas o que importa é que eu aprendi, não é? Exatamente. O que importa é que eu consegui chegar lá. Exatamente. Olha, Martelei os dedos. eu quero-te convidar a fazeres-me uma pergunta. A ti? Mas antes da pergunta, que é que fazes a pergunta ao próximo entrevistado? O próximo entrevistado? Posso pensar um bocadinho? Podes, não demores é muito tempo. Espero que não. Deixa-me só pensar, porque eu estou com falta de criatividade hoje. Não tenho ideia. Anda, é uma coisa qualquer. Eu não sei. É o que tu quiseres, vá, uma pergunta qualquer. Eu não sei. Ju. Ela já viu os podcasts e não sabe que chega a esta parte. É verdade, eu vejo todos os podcasts e mesmo assim eu não sei nenhuma pergunta. Tens que fazer uma pergunta aleatória, amigo. Uma pergunta assim, qualquer Sim. pergunta. Para o próximo entrevistado que estiver aqui no mesmo lugar que eu, se tivesse a possibilidade de mudar alguma coisa no passado, mudaria? Se mudaria, o porquê? Se não, o porquê também. Ok. Tens já uma pergunta para mim?
tenho. Opa! Oi, Jesus, até estou com medo. Vai. Com muita convicção, Décio. Depois disse. É melhor teres medo, Décio, porque agora vai tudo cair em cima de ti. Vai lá, vai lá. Tipo, Vai lá. bosta de pomba. Vai lá. Mentira. Vai lá. Não, estou a Até me brincar. doem as asas. Estou a brincar porque eu sou muito querida. Sou uma cunhada querida, graças a Deus. Não. Pode ser duas, pode ser as perguntas que tu quiseres. mas Ainda vá. bem, então. De onde surgiu todo o interesse que tu tens para fazer tudo? E a tua motivação? De onde é que tu arranjas a tua motivação? Ei, é uma pergunta muito difícil. Eu sei que é. De onde é que surgiu? A vontade de conhecer, digamos, vários mundos diferentes. Música, mecânica, Ok. Tudo. A gravações de podcast até. a resposta é mais ou menos simples. Eu, quando disse, a minha mãe dava-me televisões, etc., nós não éramos uma família muito abastada. Sim. Éramos uma família humilde, ainda somos. Só que cedo percebi que nós precisávamos de ter objetivos. Porquê? Eu costumo aprender mais com os teus erros e a ver-te errar do que te ver a acertar, porque eu sei onde é que não posso falhar. Exato. E isto eu levo isto para a minha vida. Às vezes posso não conseguir. Às vezes posso não conseguir. Mas voltas a tentar. Sim. Até conseguir. E sempre, sabes que a necessidade das obras surgiu de eu ir à casa dos meus colegas. Estamos a falar, eu deveria ter 9 anos, 10, pai, mais ou menos, sim, nessa fase. Sim, eu no quarto ano estava com quantos anos? 9, 10 anos. 9, 10 anos. Pronto, então 8, 9 anos. É em dezembro. Sim. 8, 9 Eu anos. tinha 10 anos. Eu ia à casa dos meus amigos, que nunca foram muitos, porque eu sempre fui uma criança muito, muito reservada, sempre fiquei muito fechado em casa, mas quando ia, nós íamos andar de bicicleta, porque antigamente andava-se de bicicleta muito. Eu via as casas dos meus colegas que encostavam-me à parede da casa e a parede não vinha agarrada à minha roupa. É. E eu trazia os meus colegas cá e alguns diziam, a tua casa está a cair. Porque a minha casa era de areia. Sim. De areia. E aquilo fazia-me alguma confusão. Não por vergonha da minha casa, longe disso, mas fazia-me confusão de... Porque depois alguns meninos não voltavam cá. Exato. E eu comecei a Porque pensar... talvez eles achavam que tu não eras bom o suficiente para acompanhá-los, digamos assim. Não. Ou por... Tinham medo era que a casa caísse, de facto. Ou se não, é isso. Tinham medo que a casa caísse. Mas é Porque que hoje em chegamos- dia as pessoas são assim, parece que são por níveis. Ou Ah, seja, não, eu fica- tenho, pelo menos agora funciona assim, a pessoa que tem mais dinheiro socializa com as pessoas com mais dinheiro. As Ah, pessoas sim, que são mais mas humildes socializam. Antigamente... Infelizmente agora é assim. Eu não notava isso com o miúdo só, mas com o resto não. O resto também eram famílias humildes, só que a casa não vinha agarrada, porque já era cimento. E eu lembro-me de ter dito à minha avó Celeste se ela me ajudava a fazer massa, porque eu fui-lhe dizer isso muito triste. Eu estou a vê-la exatamente onde ela fez, a primeira vez que ela fez massa foi em frente ao estúdio, onde tu agora vês de regi cá para dentro, tem lá uma janela. Sim. Antigamente aquilo não existia, era uma adega. Uhum. Foi a primeira vez que ela fez massa. Que giro. E ela disse, olha, mas eu não sei muito bem fazer isto. Epá, Pronto, ensinou-te aquilo que ela poderia misturámos fazer. aquilo e foi. Eu comecei a tentar fazer alguma coisa com aquilo. O meu avô nunca ensinou assim muito. E o meu avô, a única coisa que o meu avô, porque eu fazia, chapava a massa e ficava uma bola. Quando não caía, ficava uma bola na parede. E Seria muito engraçado o ver meu avô isso. teve muito tempo a assistir àquilo. E eu cansado, isto era uma Mas também foste criança. aperfeiçoando com o tempo. Não foi claro. nada. Qual é que foi a perfeição? Não, com o tempo foste. Agora. Agora. Então, mas foste aperfeiçoando. Mas nessa altura, Nessa e o- altura. E o meu avô disse assim, olha, vou-te ensinar uma vez. Se aprenderes, aprendes. Se não aprenderes, eu já sei. Não queres fazer mesmo. E o meu avô pegou na minha mãozita, com a colher, e fez assim. E a massa ficou toda uniforme para cima. Que gira. E eu achei aquilo muito mágico. Porque se ele conseguiu com a minha mão, eu também consigo. Porque eu sempre tive isso desde muito pequenino. Sim. Não te sei explicar porquê, eu sempre tive a situação de... Eu tinha a minha mente, eu lembro-me perfeitamente de ver uma coisa qualquer na televisão que hoje eu acho que era quase impossível, tipo as pirâmides, não, mas não era isso.
que eu pensava assim, se alguém conseguiu, eu também vou conseguir e não vou precisar de aprender. Pois esse pensamento é muito bom. Não vou precisar de aprender. E foi assim, a massa foi assim. E depois, como veio a situação da massa, que eu apercebi-me que a persistência, ninguém sabe nada. Nós, se persistirmos muito no que nós queremos fazer, a minha baixa um bocadinho demais. Nós vamos conseguir. E foi assim. E conseguiste. E em tudo na minha vida. A música foi muito pela situação de eu ter vergonha, porque eu era muito tímido, eu tinha pânico das pessoas estarem. Eu ia à missa e achava que toda a gente estava a olhar para mim. E agora, olha, homem que és, sim senhor. Trabalho muito bom. E foi por causa disso. Foi por causa de. Tudo o que eu faço foi porque ou não tinha dinheiro para fazer. As Por telas. gosto também. Às vezes nem era. Mas nada do que tu fizeste foi por gosto. Às vezes Por, nem era. tipo, por alguma coisa que tu foste apaixonado, assim. Às vezes nem era. Nada que te cativava que tu foste e fizeste. Qual era o teu maior sonho? De profissão ou alguma coisa que tu querias fazer? Era ser cantor. Então, Mas depois de ser cantor eu percebi que se calhar esse não era o meu maior sonho. e neste momento, qual é o teu maior sonho? Não tenho muitos. Não tenho. Então, um deles. Tenho muitos. Um deles. Não te consigo. Um A sério que não consigo. A Um minha vida objetivo que tu tenhas que queiras alcançar. Ou este ano ou no próximo. é ter paz e ser muito feliz. Ai, que giro. Só isso. Muito bom. E eu às Eu também. vezes Paz e amor no coração. eu às vezes consigo, muito raramente, mas às vezes consigo que isso aconteça. Eu contei-lhes a elas que, vou dar um exemplo, da última vez que isso aconteceu, de sentir paz e de Conforto. sentir bem. Eu estava a fazer com as paredes lá em cima, Sim. estava a dar o podcast que elas me fizeram Eu ouvi. e eu estava lá a ouvir. Não, mas no outro dia, num Sim. dia que ela estava Mas sozinha. não, estou a falar em questão do estavas? podcast. Pronto. E eu senti um sentimento que já não sentia desde há muito tempo. Isso é muito bom. Desde há muito tempo. E é esse sentimento que eu quero buscar para sempre. Muito mais do que outra coisa qualquer, porque as outras coisas eu luto e conquisto, juntamente com elas, eu conquisto. O resto não é fácil. Não é fácil tu teres paz e sossego e amar e sentires, gostares de ti próprio, porque nem sempre gosto de mim próprio. É complicado. Olhas-te no espelho e dizes, eu sou lindo. Às vezes não adianta. Não Olhas no adianta, mas espelho. digamos que melhora um bocado. Sabes o que é que eu sempre acho? Sempre achei, e isso foi também graças à minha irmã, que um abraço, um simples abraço, um gesto carinhoso, pode mudar a nossa vida. Pode mudar o nosso dia, pelo menos no mínimo, pode mudar o meu dia. E muda. Às vezes eu estou Sim. triste quando uma pessoa vem me dar um abraço e eu nem preciso pedir. É incrível. Mas sabes que a minha vida, eu disse ao padre, e não te posso explicar o porquê, mas eu disse ao padre Sim. que se Deus existir, ele tem que pedir desculpa. E eu não sei se perdoou. Às vezes um abraço não me resolve o meu problema. Não resolve, mas Nem melhora. não é questão de melhorar, mas vamos supor, não precisas ter um problema, mas vamos supor que hoje acordaste meio em baixo, não sabes motivo, sem motivação, digamos assim, acordaste assim meio, pronto, Sim, isso estava acontece mais um muitas dia, vezes, sim. apenas mais um dia, como se já não fosse bom o suficiente estarmos a acordar Sim. um dia, às vezes nós não damos valor a isso, mas temos que dar. E vem alguém que tu conheças, que tenhas um carinho especial por essa pessoa, sem falar nada, ela vai e dá-te um abraço. É muito bom, porque tu sabes que tens um conforto Eu ali. percebo o que tu queres dizer, mas às vezes não. Às vezes não. Não, nem sempre, mas Às eu vezes acho não. que, na minha Mas eu opinião, percebo, tens razão no que estás a dizer. tens eu razão no acho estás a que dizer. em muitos momentos é bom ter um abraço, porque eu já senti falta. Eu senti falta de ter alguém para conversar e não ter. De precisar, de desabafar e não ter ninguém no meu lado. Seja amigo, seja familiar. Eu não tinha. Alguém que eu pudesse realmente confiar. A minha irmã estava longe, não a queria incomodar. A minha mãe, eu não tinha muito contacto com ela. Só o meu pai que era presente e ausente. E eu sentia a necessidade de um abraço. Eu não tinha nada. Pensei, pronto. E até hoje eu dou valor a isso. Porque eu não tive. E eu sei qual é a sensação de não ter nada. Sabes que eu, como fui filho único e como minha mãe nem sempre estava presente, a minha avó estava presente, mas muitas vezes também tinha de estar ao lado do meu avô, Sim. eu aprendi a lidar comigo próprio com isso. Essa falta desse abraço eu encontrava nos meus braços. Não sei se tu percebes. Eu entendo. O que eu fazia era escrever muito.
Eu tenho vários cadernos, até hoje em casa. Eu tenho vários cadernos escritos com tudo o que eu sentia naquele momento, ou seja, principalmente, maioritariamente era triste e deprimente, sim, não vou dizer que não. E eu lia para mim mesma, que lia, melhorava o texto e, Pois tu tens muito jeito para essas coisas. e, para e texto. lia para a minha irmã também, depois. Em relação a tudo, coisas felizes, coisas tristes, eu sempre lia, por causa de me sentir melhor. Uhum. É uma coisa boa. Mais alguma pergunta? Sim, mas esta aqui assim é mais. Me disse. É mais só Mas para descontrair. percebeste Sim, o que eu te disse percebi. do resto? É só mais para descontrair um pouco. Desculpa, para acrescentar ao resto. E um conselho para ti. Eu quero conselhos. As pessoas sempre Ah, melhoram com conselhos. Não desperdices o teu tempo e a tua saúde com coisas que não valem a pena. Principalmente com pessoas. Com pessoas e com coisas. Sabes o que é que eu aprendi? A minha mãe demorou 9 meses para criar o meu coração. E eu não posso simplesmente deixar que uma pessoa o parta em 15 segundos. Eu não posso. Não Sim, posso. mas eu quando te deixar falo, isso. é Em qualquer para, coisa que me derrube também. para tu conseguires alguma coisa na tua vida, tu tens de ter, tu e qualquer outra pessoa, tu tens de ter um foco. Sim. Tu se fores pegar na minha pasta e se fores abrir o caderno, tem lá... O que foi? Se tu abris o caderno, tem 3% do que eu quero fazer este ano. Porque o resto é meu e ninguém pode saber. Sim. Mas tem lá 3% do que eu quero fazer este ano. E eu vou... São por objetivos. acaso tem lá 4 ou 5 coisas que já fiz e ainda não pus certo. E eu vou pondo certo. E isso... Isso eu não escrevo. Eu Mas vou traçando e eu vou. Mas escreve. concretizando. Escrever é muito importante. Eu escrevi no telemóvel. Mas não deixes que nada te afaste do teu objetivo. Não. E eu quando digo nada é, por exemplo, a malta que gosta de tabaco, a malta que gosta de beber uns copos. Sim. Não, mas Ah, isso nada. Isso é. Eu acho que como todo adolescente gosta de sair, beber um pouco, mas eu também conheço os meus limites e dizer chega. Eu não acho... estou a falar para ti. Não. Nem estou a falar de ti. Sim, mas Nem estou qualquer a falar de ti. pessoa, eu acho que qualquer pessoa devia. Mas eu vou falar o meu exemplo. Eu, independentemente das pessoas que eu ando, da quantidade que eu bebo, eu sei o meu limite. E eu sei que Não é isso, aquilo. não, Anjo. Não é Eu- isso. Não é? Não. A situação é, se tu, a energia e o Sim, tempo, e energia eu tenho. imagina, sim, tu gastas já 10 sei. euros por mês em tabaco, Pois. que deves E esses gastar 10 mais. euros podiam dar para algum objetivo meu. que são, Futuro. que são 10 euros. Eu desde muito cedo, Ele aponta 10 euros. eu desde muito cedo, para ter o que tenho, eu tive de pegar em muitas vontades que tinha e não as ter. Sim, Vontades de comer um pacote de bolachas, vontades de comer uma nata, sim. por exemplo, para poder ter o que tenho. Sim, mas. E é isso. Eu acho que o que falta, e tu encontrares uma forma, e hoje, com a facilidade que vocês têm de fazer dinheiro, no meu tempo não existia uma coisa chamada Facebook. É. Nem, como é que se chama aquilo? Marketplace? Marketplace. Ou sim, LX. Sim. Com Mas, 10 euros tu podes faturar dinheiro com fartura. Sim, mas, por exemplo, eu sei que eu consigo arranjar dinheiro. Para eu dar presentes este ano para todo mundo. Não, mas espera. Eu trabalhei para isso. Perca tempo na mesma. Não, tempo na mesma. Mas, por exemplo, Continuamos eu com- sei que se eu precisar de alguma coisa, um objetivo meu, tirar a carta, Uhum. eu mesma falo para a minha irmã e para a minha mãe. Eu retiro daquilo que me faz mal e dou para a carta, ou seja, tabaco. Eu fumo e eu sei que se eu quiser realmente a carta, eu vou parar de fumar e o dinheiro do tabaco eu vou reduzir muito. E o dinheiro disso vai para... Queres fazer contas? Olha que eu já fiz contas aqui com políticos Não. para me tentarem justificar de onde é que os dinheiros aparecem e para onde é que eles vão. Não, mas... Olha que tu estás com 17 anos, só para te explicar, tu estás com 17 anos, gastas quanto por mês em tabaco? 15, 15 Sei. euros. 20, por aí. 15 ou 20, vá, vamos fazer uma média. É mais 15. 15. 15 euros vezes 10 dá 150 euros. Uma carta, que 150 dá 160, Mas eu já tenho dinheiro junto de carta, atenção. 170 euros. Atenção que eu já tenho dinheiro. 170 e não me euros. preocupo muito agora. Mas é porque eu já tenho... Porque lembras-te quando eu comecei a atuar com vocês? Eu tinha Uhum. dinheiro.
certo? Eu recebia. Sim, meu E eu anjo. esse dinheiro eu já juntava para a Meu carta. anjo. Então eu já tenho dinheiro para a carta. Certo. Quase todo. Pronto. Com isto o que é que quer dizer lá para casa? Não é para ti. Vamos é lá para para toda a casa. gente. Então É para toda a gente. avisei. É para toda a gente. 10 euros pode dar para faturar muito dinheiro. É Um verdade, senhor com sim, uma sim. garrafa de água é milionário hoje. Um senhor sem nada. Sem nada, sim. Sem nada. E alguém lhe comprou, alguém lhe deu dinheiro, emprestou dinheiro para ele comprar uma garrafa de água. Sabes o que ele fez com muita seda? Não Comprou bebeu uma garrafa de água. e vendeu. Pagou a quem devia, já tinha dinheiro para comprar outra. Vendeu essa outra, comprou 2. Com essas 2, comprou 4. E por aí foi. E por aí foi. Hoje é milionário. Isso é muito bom. E isto, por isso é que às vezes me faz um bocado de confusão pessoas dizerem, não tenho dinheiro. Hoje em dia é muito fácil fazer dinheiro. Pois é. Muito fácil. É verdade. E também é muito fácil gastá-lo. E, E basta fazer um investimento de teoria. exato. É. Imagina, juntas É que eu- 5, 10 é que euros eu- ali, 5 É que eu euros, posso 10 te acolá. ensinar Não, é com que estes... podes comprar alguma coisa para vender. Exato. Eu com estes Vender 10, eu com estes ganhas 10, lucro. com 15 euros, eu posso te ensinar a chegar ao fim do mês com 15 euros. Consigo-te fazer chegar ao fim do mês, se tu te dedicares a isto, com 300, 400 euros. Isso é muito Com bom. 15 euros de investimento. Isso é muito bom. Mas depende de Sim. dedicação. A outra pergunta. A pergunta, desculpa. esta é só mais para descontração. Tu preferes ou preferias a cara dele? Tu preferias, o que é que foi? Diz, anda. Cara dela lá atrás. Ai, Estou a da preocupar. suspense. Não, isto é uma pergunta só Diz, mais. diz. É de diversão. Tu preferias, e tens que dizer o porquê, ok? Sim. Tu preferias ser rico e burro ou pobre e inteligente? Ah, isso é fácil. Pobre e inteligente. Porquê? Muito. Mas às vezes preferia ser rico e burro. Se o dinheiro não acabasse, olha. Não, sabes porquê? Ah, tens burro, Sabes acaba. porquê? Porque imagina, tu sendo inteligente, pobre, tu vais ser dedicado. Tu Sim. és inteligente. Então tu vais conseguir chegar ao mesmo patamar que o outro. Já o outro, porque é burro, simplesmente vai decair. Tipo- Sim, mas eu preferia ser pobre e inteligente. Boa escolha, boa escolha. Até porque me preocupa. Tu vais do nada e vais sempre evoluir na vida. Isso é muito bom. Há pobres que não. Mas tu és um pobre inteligente. Mas há não te pobres esqueças. inteligentes que não. Mas Há tu pobres és tu. inteligentes que Eu estou não. a falar tu. E eu também, eu sou um pobre inteligente que não tenho dinheiro para fazer cantar um cego. Mas o que importa é que tu Também esta consegues. com 15 euros consegues chegar aos E consigo. Exatamente, e exatamente. consigo. Está pronto. Mas não é isso, é uma maneira de falar. Mas Viste? Como é se que apanha preocupa uma cá. muito, é que preocupa muito a situação da riqueza e do Sim. sucesso. A forma como as pessoas se tornam por É- terem é dinheiro triste. e por terem sucesso. Enfiam-se em mundos sem saída, em caminhos. O Então, mundo que eles se enfiam, para mim está tudo bem. Agora, se acharem superiores a outras pessoas, para mim isso é que me preocupa um bocadinho. Sim. Quando um dia já, Já foram. ou piores do que essas Rebaixam. pessoas. É muito isso triste. faz-me muita confusão. Muita mim também. confusão. é triste. Daí, Mas é a vida. daí as minhas dúvidas em relação a ser cantora. Não sei se quero aquilo para mim. Não sei se Pois, quero mas é aquilo para mim. assim, o facto de tu seres cantora não significa que tu chegues a ser igual ou que as pessoas te vejam igual Sim, às outras mas- pessoas, porque mas há vai ser um- dependente do teu caráter. Sim, mas a situação é que para tu conseguires determinadas coisas, tens que sujeitar a determinadas coisas. Sim. E eu nunca me sujeitei a determinadas coisas. É meio estranho. Sim, mas Mas imagina, tu tens o amor e carinho de muitos fãs teus, Sim, certo? Sim. E isso é porquê? Pela pessoa que tu és. Porque tu não és alguém que nem outras pessoas. São cantores Sim. e rebaixam para se sentirem superiores ou porque se acham superiores. Tu não. E as pessoas vão ver isso em ti. Mesmo sendo cantor, mesmo Mas sendo eu acho que outra. as pessoas gostam disso. As Nem pessoas- todas, nem todas. Mas, Nem todas gostam. E as isso pessoas- talvez é uma coisa que muita é gente uma mete conversa na que nós conversa. tínhamos aí para Muitas mangas. horas. Era, muitas porque horas. as pessoas... Mas eu não acho. Eu acho que muito. Sim, não vou dizer que não. Eu acho que é 50-50. Porque eu não posso falar por outras pessoas no mundo. Acho que ninguém pode. Mas eu tenho noção, eu tenho perfeita consciência que eu sei que muitas pessoas não gostam. Eu vi eu vi uma notícia de que um cantor tinha cuspido para cima dos fãs. Eu não me lembro quem foi. E que muita gente ficou revoltada com isso. Mas já muita gente curtiu. Sim, exato. Mas é isso, é 50-50. Porque Mas essa há pessoas que 50... vão ver. Mas tu vais receber mais amor pela pessoa que tu essa, és. essa 50% das pessoas preocupa-me. Imagina, o amor que eles recebem
por serem assim, é pela fama deles. Nada mais que isso. O amor que tu vais receber pela pessoa que tu és hoje é realmente o amor que eles sentem por ti. É uma admiração. Isso é muito bom. É diferente. Não digo que não seja. Não Eu digo que acho não que é. seja. Não sei. Mais alguma pergunta? Era bem fixe fazer outra pergunta assim, mas agora não vem nenhuma à cabeça. Então vá, vamos fazer entrar em momento e depois se quiseres fazer outra pergunta fazes. Vamos entrar num momento de tensão em 5 minutos. Isto vai mudar de cor, se tudo correr bem. Atenção. Não está a Vai. correr bem. 1, 2, 3. Não está a correr bem. 1, 2, 3. Não? Oi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, Vai. Quando disseres. como funciona? Já 1, mudou? 2, 3. Pronto, já foi. Então isto consiste em perguntas rápidas, o que vier à cabeça tens de responder logo, ok? Ok. O que menos gostas em ti? Sorriso. Não gostas do teu sorriso? Eu gosto, porque foi a primeira coisa que me veio Se à cabeça. pudesse visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Dubai, porque os prédios são muito altos. Ok. Última coisa que te fez chorar? Minha irmã. Se pudesses voltar no tempo, o que mudarias? Nada. Eu não vou morrer sem? Comida. Quanto tempo demoras para ficar pronta para sair de casa? Muito tempo, muito. O último lugar que tu visitaste? A casa. Comida favorita? Sopa. Comida que não gostas? Lulas. Qual foi a última música que te lembras de ter ouvido? Não sei, não sei. Viva... Música. Isto é rápido, mas podes pensar. Eu posso pensar, ok. É que estava giro. Mas tens de ter... Barões da pisadinha. Ok. Viva perder. O quê? O que é que costumas perder com frequência? Material. Uma frase que te diz muito? Uma frase que me diz muito em questão sentimental. Sim. Tudo a teu tempo. Ok. Último espetáculo que tu foste? Ao teu. Última vez que ficaste estressada? Hoje. Uma música com a palavra amor que te vem à cabeça? Se o amor me pega. Ok. Alguém te deve pedir desculpas? Muita gente, sim. Se pedisse, mudaria alguma coisa? Não. Porquê? Porque eu acho que tem uma hora certa para tudo. E o facto do arrependimento talvez mudaria em questão da pessoa, mas não mudaria em questão do modo que eu já penso dela em si. Ok. Algo que é feio, mas tu achas bonito? Eu ia dizer tu, mas seria muito cruel. Não. Uma cobra. As atitudes dela são muito feias, mas ela em si é Fica muito... registado que sou eu. Não. Fica É registado. Olha que é brincadeira, Décio. É. Uma frase que a tua mãe te falava ou fala sempre? Que a minha mãe? Fala sempre. Uma frase. Maria Inês vai arrumar o teu quarto. Ok. Eu sou, uma palavra que defina. Eu sou... corajosa. Um livro. Um livro? O nome de um livro? Um livro que tenhas... Os que me desejam a morte. Os que me desejam a morte? Sim, é o nome do filme que eu vi na Netflix e tem um livro. Eu quero esse livro. Mana, compra-me. Um de presente. filme? Hã? Um filme? O nome de um filme. Um filme que marcou. A 5 passos de você. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano? Tentar ser um pouco melhor em relação a atitudes. Mudar atitudes. Ouvir mais a tua irmã. Sim, Quando ela também. diz que se calhar tu precisas de ajuda. Sim, verdade. Queria ser. Eu queria ser grande. Queria ter. Queria ter paciência. Uma pessoa que tu gostavas de conhecer pessoalmente. Pode já ter falecido. Tu gostarias de conhecer pessoalmente. Ok. Pode estar viva também. Pode, viva ou morta é igual. Não sei, talvez o pai do meu pai. Ok. Na noite passada. meu O bem. que é que fizeste na noite passada? Dormi, vi Netflix, dormi. Ok. Se fosses homem por, Tem prova disso. se fosses Fiquei homem até por às um 3 da dia, manhã. o que é que farias? O helicóptero. O helicóptero. Quem Podia entender, fi- entendeu. Queria ficar horas já. Dançar. Morro de medo de. Animais mortos. Daria tudo para. É verdade. Sabes que eu tenho muito medo. Daria tudo para.
Poder voltar atrás no tempo e me despedir das pessoas que eu gostava de me despedir antes. Sabes, vais a tempo de te ir despedindo todos os dias das pessoas que tu tens contigo. É, mas as que já faleceram. Sim. Uma pessoa que tu admiras. A minha irmã. Tu, Matava-te se não dissesse a tua irmã. Claro. 4 palavras importantes para ti. Amor, força, persistência e coragem. Acima de tudo, coragem. Faz aí pergunta. Está convidada. Espera aí, olha, só para a tua informação, a Eliana está tristíssima contigo. Porquê? Desde o começo. O quê? Sabes que eu estou casado com ela há centenas de anos. Sim. E bem um cheiro. Ela peidou. Não. Então, se ela não peidou, foi o quê? Ela nem percebeu. Não entendi o quê. O que é que foi? Nem a Catarina. Agora explicas. Não, agora fala. Agora aqui. Corta-se o vídeo. Não, porque tu não falaste dela nem um segundo. Tu falaste só. Tu, a minha irmã e tu. Não, mas isso foi por. Hã? A minha irmã saiu de casa para ir morar contigo. Sim, contigo. Ai, sim, contigo e com a Anitas. Não, mas é porque como Ela és fala de mim, Sim, não, é mas para os dois. não, sim, não é só questão disso, é porque tu estás a falar comigo neste momento, eu estou-me a referir a ele. Sim, mas quem ajudou foi. Se passa por quê? Ah, que susto! Mais ou menos. Não, mas em relação a mais, foste tu que mais resolveste os meus problemas. Sim. Não diminuindo, muito pelo contrário. Eu não gosto de diminuir ninguém. Agora também já não quero. Não, mas não é isso. Não, não é isso. Não, mas é questão de como era o Décio que estava a falar para mim, eu estava somente a referir a ele. Isto não é nada. 4 palavras, Podcast todo boa. 4 palavras importantes para ti. Epá. Já falei. Não, Já sim. eu não ouvi. Peço desculpa então. Repete. Força, persistência. Agora vou falar outras. Não interessa. Boa. Motivação e coragem. Em cima de tudo, coragem. Ok. Já te lembras da pergunta que me querias fazer? Já te fiz. Ai, não, pera, não, a outra não. A outra pergunta foi: quando tu começaste a ter. Espera, agora estou aqui a pensar. Uhum. Já sei. Não sei não. Mas, tipo, está aqui, mas eu não sei ainda montar a frase. Ela está cá. Então tenta com o teu português chinês, japonês. Ai, gente, espera. Esta parte vai ser cortada, eu espero. Olha, tenho várias. Primeiramente, quando tu começaste a ter um relacionamento com a minha irmã e com a Anitas, Sim. as duas juntas, ou seja, o relacionamento a 3, qual foi a diferença que tu viste? Em geral, pontos positivos. Mas refere-te a... No relacionamento em si, principalmente com a minha irmã, assim. Como é que tu viste o desenvolver do teu relacionamento? O que é que tu achas do desenvolver do teu relacionamento? Até porque vocês vão se casar, não é? Então. Sim, sabes que eu acho... Nós temos coisas que nos completam. E eu já disse à tua irmã, e também já disse à Eliana, tem coisas que eu admiro muito nelas as duas. Muito. Sim. Não me vejo a viver com outras pessoas. Isso é muito bom. Não me vejo a casar com outra pessoa sem ter sido a Eliana. Não me vejo a revoltar a casar-se com outra pessoa sem ser com a tua irmã e com a Eliana. Ai, que giro. Muda. Tu tens mais um ombro para poder te apoiar, percebes? Tu chegas a casa e tens lá alguém que te espera. E tens que te sempre pergunta como é que foi o teu alguém. dia, não é? Sim. É. Eu acho que a vantagem deste tipo de relacionamentos é tu poderes tens a certeza que se morreres vais Morres ficar feliz. não Morres nem é feliz. isso. Pleno. Vais ficar na memória de mais pessoas De pessoas que tu amas também e que te e amam. que consegues unir mais famílias. O objetivo do mundo é que as famílias se prolonguem, que existam que se, por exemplo, o Rodrigues se misture com o Diniz, com o Silva. Só assim é que o mundo consegue evoluir e ser um mundo melhor, percebes? Sim. E
eu não sei se respondi à tua pergunta, mas é isso. Sim, respondeste, eu acho que sim. Como foi a evolução. Não, mas Yeah. em geral, eu era mais ou menos também isso que eu também queria saber. Eu também fazia parte de uma das Eu queria perguntas. dizer, eu nunca mais me quero casar, isto está muito trabalhoso. Espero bem que não. Tu há bocado perguntaste a situação do podcast e ninguém me fez essa pergunta, acho eu. Sabes que quando criei o podcast eu queria que alguém me entrevistasse como eu entrevisto as pessoas. Sério? Sério. Vou-te entrevistar outra vez. Só porque sim. Só porque já te E- entrevistaram e eu vou pegar muito pesado contigo. Mas sério. Só porque eu posso. Sério. Porque acho que se ninguém me abriu as portas um dia, eu quero abrir as minhas portas para ajudar alguém, sabes? Sim. E quero que façam comigo o que eu faço com as outras pessoas. Sabes uma coisa? Eu acho muito bonito. O teu podcast, ele... E nós já conversámos sobre isso. Ele não é planeado. Sim. Tu chegas, fazes as perguntas que te vierem logo à cabeça à pessoa e a pessoa responde. Uhum. Naturalmente. Como tu vês nos outros, não é assim. Pois não sei. Aquilo pelo menos eu acho, é muito forçado. E eu acho incrível porque ao ver os teus podcasts tu conheces a história, ou no mínimo uma parte Uhum. da história que outra pessoa viveu e tu sabes a força que essa pessoa teve para enfrentar esse problema e pode servir de exemplo e de ajuda até para pessoas se motivarem para arranjarem força, a pensar, pronto, ele conseguiu, eu também consigo, eu sei que eu consigo. E eu acho que o teu podcast é muito bonito para isso, porque eu acho que ele incentiva muitas pessoas a conseguirem lutar Uhum. pelas suas próprias vidas, até inclusive. Então sim, eu acho isso. Espero que seja isso mesmo. Eu espero que sim, porque se a mim ajuda, Espero eu que acho que sim. ajuda outras pessoas também. Espero que sim. Mais alguma pergunta? Para encerrarmos? Ai, eu tenho tantas perguntas, Então vá. tantas. A Eliana está a tentar resolver o problema ali Das luzes? das luzes. Quais luzes? Olha, Ana, vê se é o USB que está ligado ao PC ou esse cabo, isso tem um USB que sai. Vá, Sim. pensa lá nas perguntas. Qual é o cabo? É, não é? Pronto, deves desligar. Cuidado, não o tires e não o metas, que senão isso é um problema. Vá, continua. Tá bom? Não tremas. Pronto, deixa estar assim, não te chateias com o resolvo. Não, mas deixa as luzinhas. As luzes vão e voltam, vão e voltam. Não faz. É pior, pode dar a geneira, Eliana. Ai, caneca, está tudo bem. Deixa estar, preferível. Vá, Podcast todo de boa. faz lá a última pergunta, vá. Posso só perguntar uma coisa? Podes. Na vossa relação, vocês já pensaram? Ai, que eu tenho vergonha. Vocês na vossa relação já pensaram em ter um bebê? Já. Já? Já. Menino ou menino? Uma menina, se tudo correr Está bem. menos trabalho? Não, queríamos ter uma menina, já temos Losito. Então, e qual seria o nome? Bianca. Bianca? Bianca quê? Sim. Ui, isso agora já é um problema muito grande. Bianca tururu, Rodrigues. Sim, E teria os números de nós os três. estás pronto? Para te ser pai? Sim. Claro, eu estou sempre pronto. A menina ele não está pronto. Não estás. Menina é completamente diferente, rapaz. Mas quando eu falo, é muito diferente de cuidares no menino, Décio. Sim. Tu tens que Ela vai ser ficar mais. Sabes quando tu falas às vezes para a minha irmã, ai, vou. É isso que tens que ser. Ah, estás a brincar. Quando tiver uma menina vai ser um problema. E ela, ai, Olha, meu amor. só para saberes, já falei com todos os meus amigos para comprarmos tudo o que é armas. Não pode namorar. Estás a ver a guerra da Rússia? Rússia? Ah, pior. Coitada da Rússia. Não é E da nada. Ucrânia. Já arranjei malta para matar. Meu Deus. E eu vou estar num sítio a fazer podcast e ninguém sabe. Ela assim, tu queres ver o meu alibi? Olha só aqui o meu alibi. Estava no podcast. Ah, pois, Estava no podcast todo boa. Estou Pois é. mesmo de boa. Ele é que nos dá tão de boa. Ele é que nos vai dar tão de boa. Portanto, é só para tu imaginar. E estás pronto? Claro, eu estou sempre pronto. Não, mas também estás pronto. Eu estou sempre pronto. Mas também estás pronto Credo. para dançar no teu casamento. Não, isso é que não. Afinal, não estás sempre pronto. Isso é que já não estou. Isso Estás é que já sim. não. Sabes que tu vais ter que fazer assim, ó. Ah, não te preocupes. Ah, Não te preocupes. Fez a barriga. Fala a coreógrafa. Falar a coreógrafa, né? Porque naquele vídeo também não estava muito. Pronto, eu não lhe vou dar as mais perguntas, senão isto vem para aí perguntas Exato. terríveis. Mas Olha. era muito bom. Muito bom. Quero-te agradecer
Olha, eu agradeço porque eu gostei desta conversa. Eu também. Quero que tu penses em voltar a ser aquela menina Com o tempo. que já foste, Com o tempo. porque Eu já falei isso com a minha irmã. Eu só falei para ela, não deixa precisamos, eu ter o meu tempo. Eu preciso não do meu tempo. precisamos muitas vezes de mudar algumas coisas para... Eu acho que até o dia que a gente morre, até o dia de morrer, nós sempre aprendemos uma coisa todos os dias. Sim, Seja para melhor, para pior, nós sempre aprendemos e guardamos isso. E eu falei isso para a minha irmã, eu só preciso de tempo. Eu sei que eu chego lá, eu consigo. E enquanto eu tiver esse pensamento, nada me para. Enquanto eu tiver esse pensamento, eu estou no caminho certo, eu sei disso. ok. E então, eu só preciso de tempo. Eu sei que eu chego, eu sei que eu consigo. Ainda por cima com o vosso apoio, eu sei que eu chego lá. Só tempo. Eu preciso levar o meu tempo. Às vezes nós não conseguimos notar que estamos no caminho errado. Não, Que sim. o caminho tem muitas pedras e às vezes nós tropeçamos, magoamos-nos e depois vamos criando uma série Sim, de mas problemas à talvez volta eu dessas já não pedras. consigo ver as pedras, eu já não vejo as pedras como um obstáculo. Eu já não as vejo assim. Eu vejo-as como se fosse um degrau para eu subi-las. Eu vou subindo Tá bem, cada pedra e. tá bem. E vai. O mundo não é tão assim. Mas... Não é, mas eu posso torná-lo assim porque é o meu mundo. Ok. E ok. eu tenho E se essa és feliz criatividade assim, assim. está tudo bem. Graças a Deus. Inês, obrigado. Obrigada. Agora, agora pegas assim na caneca, pega, Sim. e falas assim: podcast e estou de boa. Podcast e tudo de boa. Trocou-se tudo.